2. Como é que Quer começar? Toda semana ele conta, né, moleque? mas começa. Seguir a hora. É que toda semana começa um. Começa então. Então vai, Danilo, em 3, 2, 1. Boa tarde, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao Setcast. Da hora, satisfação, pessoal. Valeu. Valeu. Bem-vindo mais uma vez. E hoje, apresentação, né? Tem que chamar a convidada, né? quem que a gente trouxe hoje, Sassá? Paula Santana. Paula. Oh, yeah. E aí, pessoal, estamos aí, vamos conversar bastante. E a primeira mensagem já é assim, ó. A mensagem é importante, não o mensageiro. A mensagem é importante, não o mensageiro. A mensagem é importante, não o mensageiro. A mensagem é Que importante, não isso, já mensageiro. pegamos. Boa. Nota. É isso, Paula, satisfação, seja bem-vindo ao Setcast. Obrigada, prazerzão. Muito Uma honra obrigado. ter você aqui Bom. com a gente. Tá, É Deus, isso aí, pô. rapaziada. Você que quer saber de bolsa de valores, aprender a mexer no mercado financeiro, trade, não deixe de olhar no link abaixo, o Ítalo Cabala, consultoria financeira. A melhor escola de trade do Brasil. Tamo junto. Eu fui até precipitado, né? Que eu tô tão ansioso pra trocar essa ideia. Já fui querendo pular. Desculpa aí, Ítalo. Mas e tem mais, né? Temos mais uma, né? Temos mais uma? que é aquela que acontece todo domingo. Todo domingo, Que pé de nós cachimbo. temos? Então, lá todo domingo, 10 da manhã até umas 3 da tarde, 4 da tarde, né? A gente teve soldado, inclusive, ontem, viu? Ó, A gente tá gravando segunda, domingão, todo domingo. E teve focaccia, teve uns biscoitinhos também de lavanda. a gente já provou. A gente já provou. Ele não trouxe aqui. Ele vai trazer. Semana que vem Acabou, ele vai trazer. cara. Acabou. Mas semana que vem você vai trazer esse. Vou guardar um Você tem pouquinho. que A gente guardar provou. comigo, A gente cara. provou, a gente comeu e olha, vou falar um negócio pra você. É bom ou não é? É delícia. É bom ou não é? Semana teve de bacon. Bichinho gostou. Decisão. Onde é que é o local mesmo? Decisão fica no a gente tá operando no Herbert Park todo domingo, né? Das 10 da manhã às 4 da tarde. E vocês podem conferir decision.ie é o site e pode também começar a fazer a ordem por lá agora. E todo domingo retira lá do Click do and parque. collect. Click and collect stuff. Yeah. Muito bom. Então agora, Vitão, sinta-se à vontade no seu programa. No meu programa? Nosso programa. Olha Faça só, a olha pergunta, só. Paula. Então vamos lá, de novo. Vou recapitular. A gente estava falando aqui antes, né? Falando um pouquinho de prosperidade, falando um pouco da parte espiritual, carreira também ao mesmo tempo. Mas antes da gente entrar nesse mundo de informações, a gente quer saber quem é Paula Santana. Muito bom, vamos Então, lá. a apresentação, né? Aquela de praxe, não? Beleza, meu nome então, Paula Santana. Eu sou gaúcha, né, de Porto Alegre, tchê. Capaz. Capaz. Hoje que nós temos uma gaúcha, ele não trouxe o chimarrão. Chorei. Ah, não acredito. Expectativa. Sacanagem, velho. Perguntou, não Sério? Foi. Comi bola. Que gaúcha aqui? Verdade, Gaúcho foi distante. mesmo. Mas eu sou professora de educação física, formada no Brasil, fiz a formação aqui também, personal trainer. Legal. Eu sou professora de capoeira, há alguns anos já também, e jiu-jitsu. Dou aula de self-defense aqui também. braba, né, que fala? Braba. Personal. Trabalho aqui de segurança também. Aqui na Irlanda a gente se vira, né? Murilo também é segurança Como nível. todo mundo. É, meu. Exatamente. Conheci a Paula trabalhando junto. legal, cara. Verdade, Legal. né? Então, trocando de país, eu consegui perceber que aqui tu realmente precisa se reinventar, né? Como todo mundo. Precisa se coçar. Tem Beleza, jeito. pegar uma vassoura, um mop ali, dar uma limpada no chão, Exato. fazer o que precisa fazer. Tu tem que ser humilde, né? Na verdade, às vezes a gente não é tão humilde e a gente acaba virando meio que na obrigação. Porque tu precisa mudar o teu mindset mesmo. Mas é bom, né? Perfeito. É ideal, né? Acho que pega ideal pra a rotina. qualquer pessoa, cara. Porque é assim que a gente cresce 5 anos em um. É verdade. Você já tá aqui há quanto tempo? Fiz 7 anos em fevereiro. Estamos praticamente aqui. Estamos todo mundo na mesma idade. né? Chegou numa época boa, chegou numa época boa. 5 anos E então ainda é foi boa pra você 35 dar anos já, continuidade né? no que você tem que fazer. É. Tá aqui. Fiz 40 em fevereiro. Não, a gente já não é tão novinho, né? Mas eu acho que agora também, depois dos 4 anos, 5 anos, eu acho que a gente começa a colher algumas coisas, se tu deu aquela plantadinha no começo. Sim. E aí a gente começa a não sofrer tanto, já começa a achar mais interessante criar raiz aqui ou em outro país da Europa também, né? Sim, né? Mas assim, sempre estudando e se mudando a mente de alguma forma.
E eu já sou uma pessoa um pouco inquieta, então eu sempre estou estudando, eu sempre estou tentando mudar alguma coisinha. E isso, para mim, fez com que eu não pensasse em voltar. Isso fez com que eu ficasse firme aqui nas datas comemorativas, não sofresse tanto essa questão da família. Então, eu acho que isso acaba nos dando um suporte. E se eu pudesse dar uma dica, eu acho que eu daria para todo mundo, que é o que eu sempre falo. Monte seu exército. Monte um grupo de amigos, conselheiro, monte um grupo de amigos que vão te dar um suporte emocional. Porque daí tu passa, às vezes é o teu flatmate, às vezes são amigos, colegas de trabalho. Então eu acho que meio que estruturando isso, tu consegue passar pelos perrengues, porque eles vão acontecer. Sim. De fato. Mas é verdade, esse negócio do exército, falando no lado mais espiritual da coisa, Deus, tipo, muitas vezes tá... Eu não sei quem acredita ou não, eu acredito. É algo maior. Ele tá passando pra gente, muitas vezes, ajuda através de pessoas que a gente nem conhece. Com certeza. Então, tipo, através de situações que nem a pessoa sabe que tá ajudando, de alguma forma. Sim. Conscientemente falando. Então isso que é legal, né, cara? Por isso que a mensagem, né, tipo a frase, o importante é a mensagem, não o mensageiro, é importante, porque às vezes a gente foca muito no mensageiro, e o mensageiro ele tá só de passagem, ele só passou para te ajudar. E aí às vezes tu fica tão apegado naquele amigo que o amigo acabou indo embora, voltou pro Brasil ou foi para outro lugar, e aí tu fica tão decepcionado, mas a gente tem que dar espaço também para outras pessoas se apresentarem, ou outras oportunidades de trabalho, outros desafios, né? Sim. Quanta gente tá aqui há anos e nunca aplicou para sua área, ou às vezes tá há anos, fala super bem inglês, eu não quero arriscar, meu inglês não é bom. Não, teu inglês é bom. Tu te comunica, vai lá e arrisca, tchê. Acredita mais em Faz, você, né? né? O não tu já tem, né, tchê? Então, o que fez em Irlanda? Foi o primeiro país que você morou fora? Ou já morou em algum lugar? Foi o primeiro país, e eu tenho muito claro isso. Quando que houve essa decisão de mudar de país? Quando eu trabalhava na Dell, uma empresa de tecnologia, que eu também trabalho nessa área, mas era mais com parte de venda, suporte, eu tinha um time lá e tudo mais. E meus colegas, todos, a maioria já tinha feito intercâmbio, já tinha morado fora. E estar nesse ambiente, que daí entra um ponto muito importante da prosperidade, ambiência. Ambiente, precisa, ele vai te mudar, ele vai te influenciar. Este ambiente conseguiu trazer para mim uma ideia de que isso é possível. Sim. O que para mim nunca tinha sido um sonho, nunca tinha sido nem imaginável, assim. E tudo começou em fazer 30 dias de intercâmbio em Londres. Certo. Esse foi o papo entre amigos, né? Aham. A gente, na verdade, começou a falar sobre a Austrália, alguns foram para a Austrália, uns tiveram visto aprovado, outros negado e tudo mais. E eu fiquei com medo de arriscar a Austrália, porque era muito mais caro. Medo do não também. Mais seguro, né? Então, Tinha porque mais quando certeza. eles negam o teu visto lá, tu, tipo, perde 35% de todo o investimento que tu fez, tanto de escola como os exames médicos que tem que pagar lá. Antes, né, pelo menos, não sei se mudou. E aí eu não tinha dinheiro assim, né? Nossa, eu vou... Sabe que tinha esse ponto aí, né? Não dá pra Isso, tem. cara, a gente perde dinheiro se não é aprovado. É um E, risco. e os exames médicos têm que ser feitos com médicos deles. Deles, Porque eles, né, para ter essa segurança da informação, e aí não devolve. E aí eu fiquei morrendo de medo. E aí eu, vou fazer esse mais curtinho, de 30 dias. E aí de 30 dias eu fui ver, era quase o mesmo valor do de 8 meses na época. Era um ano, eu tava mudando para 8 meses. Da Irlanda, eu não vou gastar esse dinheiro para 30 dias, podendo estar 8 meses, né? Aí, quer saber? Vamos arriscar isso daí. E aí eu vim. Largou tudo ou ficou, tipo assim, deu um tempo lá? Como é que foi? Na verdade, eu chamei a minha gerente, a Fernanda Antunes. Ela é sensacional. inscreve. Já é cara. mais bom pra se inscrever. Ela é sensacional. Porque eu cheguei nela e falei assim, eu queria, né, ou uma promoção, né, ou eu vou acabar saindo. E aí ela assim, cara, o mundo é pequeno pra ti, vai embora, vai-te embora, vai viver. Porque tinha muita promoção horizontal lá, mas vertical não tinha uma previsão, né, de aumento de salário. Sim. E aí eu, então eu vou. Então ela super me apoiou e tal, e aí eu, vendi, peguei férias, aquelas coisas, né? Sim. Férias, rescisão, tudo mais, e vim-me embora. Pô, mas essa coisa de venda e tudo já vem de berço ou um processo, alguma coisa assim? Então, eu tenho muito enraizado assim em mim a venda.
E é da minha personalidade, assim, eu sempre fui muito boa vendedora. E no fundo a gente precisa ser vendedor para tudo, né? auto-vender, né? Para tudo. Mas eu digo, seus pais, alguma coisa em casa, tinha aquele ambiente, alguma coisa assim ou não? Não, ou você né? era uma... Não, eu mesmo. em casa eu tinha legal. um ambiente, uma influência do esporte, meu pai fazia judô, eu corria de kart, essas coisas, né? E eu curei minha asma com natação, então eu tenho essa conexão com o esporte desde muito cedo. Legal. Mas a venda, assim, foi natural mesmo. E eu sempre gostei, eu gosto disso. Sempre Então bom é de uma coisa que a gente tá comunicação. falando de fazer o que gostar, né? É que foi uma coisa que eu li bastante também referente ao segredo, no caso também, né? E tem alguns psicólogos que fizeram essa parte do segredo e eles falam sobre isso, você fazer aquilo que você gosta. Porque se você faz aquilo que gosta, mas sai um pouco da sua zona de conforto, porque falar, eu gosto de fazer isso, mas, poxa, é muito trabalhoso fazer isso. Só que se você não arriscar, se você não continuar fazendo aquilo, cara, você pode começar a fazer uma porrada de coisa que vai tirar o seu trajeto, sabe? Então, essa é uma ideia... Então, aqui, ó, já vamos fazer uma coisa, então. A gente vai conversando e já vamos meter tarefa. Porque o negócio é assim, às vezes a gente estuda, lê e não faz tarefa, não faz ação. Então, aí, ó... Desde o maternal. Boa, você é louco, sempre, né? Queridos e queridas, atenção, então. Vambora. Queridos Não, e mas queridos, ó, o Vitão falou agora aqui algo muito importante, faça o que você gosta. Então, vamos pegar papel e caneta, ou pega o teu tablet e já anota. Quais são as 3 coisas, só 3, se tiver 5, bota 5. Quais são as 3 coisas que eu acho, que tu mesmo acha que tu tem talento? Olha lá. Talento. Não, eu sou boa na comunicação. Comunicação. Não, eu acho que eu sou boa pra coisas mais manuais. Ok, coisas manuais. Bota, faz 5. Depois a gente segue. Seja sensato com você mesmo. Ela começou com 3 e ela aumentou pra 5. É isso mesmo. Você Admite que você é bom naquilo e nisso... Começamos vai com anotando. 3, começamos com 3, aumentamos pra 5, porque com certeza tu tem 15. Tem 15 Aí, anos. no mínimo. No mínimo. Faz o extra mile, faz mais de Vamos 5. lá. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Igual você estava falando antes da gente começar sobre a motivação de voltar pro Brasil, que acaba diminuindo, né? A magistratura vai ficando aqui, né? E aí tá fazendo 7 anos, né? Que você tá aqui, praticamente é a mesma idade que eu tenho, né? Eu cheguei aqui em abril de 2016, né? E de fato, 7 anos é um tempo bom e suficiente para ver o tanto que a gente muda, né? Tanto que a nossa cabeça, assim, ela se expande por um lado, tanto que a gente cria uma maturidade por outro lado, coisa que talvez no Brasil, eu acredito que eu não teria desenvolvido o que eu desenvolvi aqui. Acho que eu né? fiquei muito preso no Brasil por conta disso. Pelo fato, exatamente, pelo a mentalidade fato... presa, sabe? Fazendo Ambiência, sempre né, a mesma que você coisa falou? que eu não gostava. É o bagulho da ambiência, cara. Você Mas é meu. mas você acha que gosta, É mas muito você louco, não né? gosta, você tá se esforçando, você tá empurrando com a barriga, não dá mais pra fazer aquilo, mas você ainda tá fazendo Pelo aquilo. fato Você não também acha uma de- saída, entendeu? Então isso é... E você tá sozinho aqui também, né? Aqui você descobre, cara, ou eu faço um negócio, ou eu faço o negócio acontecer, porque não tem pai, não tem apoio moral. De, assim, familiar, essas coisas, né? Então é você que tem que criar, né? E aí eu quero até complementar essa frase que você falou, que importante é a mensagem, não o mensageiro. Eu me lembro que nos meus primeiros 3 meses, foi isso mesmo. Eu trabalhava de rickshaw aqui, pedalava na noite aí. E aí eu peguei um rapaz e coloquei na bike. E nisso aí, pedalando, a gente trocando ideia, ele é brasileiro, trocando ideia, tal. Aí ele falou assim, mano, eu já tô aqui no país há 5 anos, isso em 2016. Tô aqui no país há 5 anos e eu tenho uma dica pra te dar. Aí eu, qual? Ele falou, mano, daqui pra frente esse país aqui vai te testar em todos os sentidos, psicológico, financeiro, vai te testar na sua resiliência, vai te testar no seu relacionamento, vai te testar na sua amizade. Só que quando chegar um tempo, depois que você for aprovado em cada etapa disso aí, esse país vai te abraçar e vai começar a te dar oportunidade. Oportunidade aqui, oportunidade ali, relacionamento aqui, outro ali e tal. Então vai nessa. Aqui eu tava falando com ele sobre a minha vontade de crescer aqui, né? Aí ele falou assim, então vai nessa força, vai nessa coragem que tudo vai dar certo, né? Então é uma frase que eu carrego desde que eu cheguei aqui, né? E eu não acredito em coincidência, né? Eu tinha acabado de chegar aqui, tinha 3 meses, não tinha pego meu JNIB ainda. E ele falou isso, esse país vai te testar em vários sentidos, em várias etapas da sua vida, mas à medida que você vai aprovando, ele vai te abraçando. Né? É engraçado, né, tu falar isso, porque agora eu lembrei também, meu primeiro trabalho aqui foi rickshaw. Eu também. Meu Eu também, cara.
2 dias só, mas eu fui. Aí, cara, Eu trabalhei meses. mas foi meio que nessa coisa também. Eu cheguei, acho que, sei lá, 3 dias depois, que foi o tempo de falar com um amigo que conhecia um alguém que conhecia o cara da garagem, né? Tem um contatinho. Então, não, deixa que eu vou te botar nessa, né? é Documento, aquela coisa. Passaporte, E, cara, tô falando, eu lembrei de uma situação que aconteceu, que eu tava pedalando, e aí foi uma parte mais, assim, elevada ali perto do rio. E aí eu subi, né, na bike, assim, e aí o cara, tinha uns 3 caras atrás, e o cara pegou e deu um tapão, assim. Pá. Deselegante. E aí ele fez assim, ó, Nossa. tu acredita, você em casa, acredita? Quero saber o resto. Cara, Vamos lá. imagina eu, a recém-chegada, tipo, porque tu foda. chega já meio assim também, né? Ela pegou o carrinho e deu uns três. Cara, vontade. E Não, eu você sem fica falar sem inglês. graça, você fica sem Eu não sabia reação. falar FU, papapá. Aham. Não sabia falar. E eu assim, eu parei. E aí eu, Paula, tu tem duas situações aqui, duas opções aqui, né? Ou tu vai fazer algo que tu vai dar polícia aqui, porque eu ia fazer uma baixaria lá, ou tu transmuta isso daqui. Daí eu só falei assim, please leave. Eu, go. E aí nisso, o rickshaw muito Unido, né? quando vê, já brotou um, já brotou outro. O que foi? O que aconteceu? Eu não, só pede pra ele te sair, porque eu não sei falar inglês e tal e tal. Resumo da história, saíram. Mas aquilo me incomodou, honestamente falando agora, uns 40 dias. E eu fiquei, cara, eu não vou ficar Ficou nisso. indignada. Eu não posso ficar nisso. Eu não posso ficar nisso. Eu não posso ficar nisso. E aí isso fez essa, entre aspas, esse sentimento ruim, essa raiva, fez eu sair dali rápido. Uhum. Então isso foi bom. Então tá aí mais uma dica, você que está em casa ou no computador aí, pegue toda a situação ruim, toda a dificuldade, todo o challenge, né, todo o desafio que tu tiver e combustível para vazar. Tá ruim o trabalho? Vaza. Tá ruim eu não vou dizer relacionamento, que relacionamento é uma coisa mais delicada, mas tá ruim um ambiente que tu tá, até mesmo de amizade, sai dali. Muda, né? De novo a gente cai na ambiência. O De hábito. novo a gente vai falar sobre a influência das pessoas e do lugar. Exatamente. Mas isso foi bom pra mim. Pô. Paulo, eu tenho outra pergunta também pra você. Desculpa, você tem alguma coisa pra falar? Pode falar. Assim, você é formado em educação Monarca. física no Hoje eu tô Brasil. motivado. Eu posso falar? Lá você trabalhava na Dell antes de vir pra cá, né? Aí chegou aqui na Irlanda, começou a trabalhar de rickshaw e tal. Quando é que voltou essa vontade sua de trabalhar na área de personal? Não sei se trabalhava lá, mas aqui, de onde veio essa motivação? Como é que veio isso aí? Boa. Eu trabalhava lá também, só que eu sempre tive um conflito engraçado, né? Essa pergunta, ela é bem boa, na verdade, porque ela faz a gente olhar pra dentro. Eu sempre tive um conflito, até mesmo no Brasil. Olha que louco, né? Tu ama fazer o negócio, mas o negócio não te dá um retorno. Eu fui para a área de vendas, gestão de equipe e tudo mais, dava a aula personal, só que normalmente as academias não assinavam tua carteira, ou assinava uma parte e não pagava o total, pagava por fora. Meio que E eu autônomo, queria comprar um realmente. apartamento no Brasil. E eu, cara, como é que eu vou comprar um apartamento? Como é que eu vou comprar um carro? Se eu não tinha um olerite bom, que era esse o meu ponto. Aí eu comecei a trabalhar com isso, vendas. E aí, olha que louco, eu fiz uma pós-graduação em administração. Especialista, eu sou especialista em gestão e em planejamento e gestão empresarial. É a pós-graduação que eu tenho. Não tem nada a ver com educação física. Sim, Se parar pra pensar. Mas eu fiz essa pós para entrar em uma multinacional. E entrei. E aí eu comprei o apartamento. Sim. Então, às vezes, a gente estava falando há pouco. Nossa, Paula, vocês estão entrando numa contrariedade agora, né? Vocês estavam falando há pouco para fazer o que gosta, mas tu tem que ser o quê? Estratégico. Usar as Tu tem que ferramentas. fazer o que tu gosta, mas tu tem que identificar o que é necessário fazer para também alcançar coisas maiores. Sim. E isso é o que acontece aqui. Aqui, todo mundo que é personal trainer tem outro trabalho. Todo mundo que é professor de dança tem outro trabalho. Todo mundo que tá... Repara, Sim, verdade. todo mundo que tem algum trabalho que ama, que faz com paixão e faz bem. Não faz ruim, não. Faz bem. Poderia ter uma academia, mas não suporta. Isso é muito louco. E aí isso eu acho ingrato. Das profissões. Isso eu acho ingrato. Da mesma forma que o engenheiro ama, de repente a engenharia tá lá, sei lá, com salário, vamos supor que 10 mil seja um salário bom. Ah, ganha 10 mil e ele é um corte na empresa demitido. É injusto.
Porque o cara depois vai se recolocar na área, né? No mercado de trabalho, ganhando 3. Pô, teu padrão de vida tava para 10, agora vai para 3. Cai Complicado. muito, né? Mas você tem a necessidade de se mover, mano. E aí entra a questão que tu falou agora há pouco, muito importante, sobre investimento. Vou dar um exemplo, tá? Eu cheguei aqui e aí, normalmente, já fica a dica aí. Normalmente, eu faço uma big meta por ano. Uma big meta por ano não vai te trazer nenhum sacrifício a ponto de tu instalar um drive mental de incapacidade. Por exemplo, não, vou botar 5 big meta no ano, então é bimestral. 5 big meta não tem como, é big. Big é big. E aí, o meu primeiro... Vem batatinha e Coca-Cola. Porque, na verdade, o que acontece? Toda a parte de dificuldade, quando eu vim, a primeira era renovar. Certo. Beleza? Essa é a primeira. É a primeira de todo mundo. É meio que assim, ó, não Continua quero vivo tocar aqui, no dinheiro que eu trouxe. Quero não continuar quero aqui tocar. jogando jogo. Exatamente. E eu, então vou guardar isso aqui para renovar. Pum. Renovamos. Ok. Na verdade, não deu nem tempo. Eu ouvi as colegas falando sobre cidadania, isso, aquilo. Eu não, vou comprar esse negócio aí. Eu tenho que fazer esse negócio aí. E aí eu comecei esse processo. Então eu tinha uma meta, fazer isso. Não deu em um ano. Aí eu, cara, o que eu vou fazer? Eu, não, vou juntar o dinheiro para comprar outra coisa. Comprei um carro, beleza. No outro ano, vou comprar um apartamento. Impossível. Ó a ambiência. Ambiente, todo mundo. Tu é louca. Tu não vai conseguir comprar um apartamento. Com um payslip de segurança, comprei um apartamento em Portugal. Com o payslip daqui. Sim. O que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma residência lá, depois de um ano que eu comprei. Mas aí entra aquela coisa, estratégia. Você também tem a cidadania portuguesa? Não. Só italiana. Só Mas italiana. quando eu comprei... Quando eu comprei, eu peguei o documento, né? E eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa diferente com isso aqui. E aí eu pensei, Legal, vou tentar. São Não, já possibilidades. tem. São possibilidades, né? E Você falando precisa em pensar metas, essas coisas, você hoje tem hábito, então, criar uma meta por ano, todo ano. Uma por trimestre e uma por ano. E como é que você lida durante o ano? Porque tem fases da vida que a gente percebe que a gente está no caminho. Mas tem fases da vida que é tanta coisa na nossa cabeça que a gente fala, cara, será que vale a pena continuar? Será que não vale e tal? E aí, como é que você lida com as suas metas hoje? Tipo assim, eu digo assim, como é que você se automotiva? Tá. A taxa de conversão é boa? Você consegue atingir todas as metas? O close rate, né? É, Então, close rate. eu acho que a gente tem que ter uma visão não orgulhosa das coisas. Eu já perdi muito tempo em algumas metas, mesmo depois que eu identifiquei que elas não faziam mais sentido. E eu acho que esse é o lance que muita gente perde energia. Mas você não chegou nem a concluir ela. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu tenho uma academia, um estúdio ali na Montjoy, certo? Sim. Eu hoje identifico que não faz mais sentido para mim ter essa academia. Não faz. E ela está à venda. Mas por qual razão? Explique. Porque eu fiz conta. Tá saindo Eu fiz conta e a energia que se gasta, com o tempo que se gasta, com toda a estrutura que envolve o teu, que a gente falou antes, emocional. Teu tempo de vida, Sim. que é o que mais vale É o hoje. que é mais valioso, é Teu- o tempo, né? Pode crer. Não é à toa que tá todo mundo indo pro digital. Não é à toa que tá todo mundo indo para algo que não tá na tua mão. O dinheiro está mudando, na verdade. O dinheiro está indo para o digital, os negócios estão indo para o digital, o meio de divulgação está indo para o digital. A gente estava, inclusive, falando sobre isso mais cedo. Nossos pontos de panfletagem, né? Como que a gente vai conseguir atingir mais pessoas? Tem que colocar mais panfleteiros nas ruas, né? Isso. na rua Então, digital. não, mas é Então digital, cara. você vai sempre repassando só os stories que a gente vai colocando. Vamos fazer uma pirâmide. Vamos fazer uma pirâmide. Você Eu chama mais fiquei duas curioso, pessoas que chamam Paulo. mais duas. Porque assim, quando a Entendeu? gente se conheceu, Polêmica. no início do ano passado, Polêmica. Vai, manda. eu lembro que você falava muito da academia, que você não era na Montjoy, era em outro lugar, não era? Da academia? Em D2, Isso. sim. E aí Dublin. eu descobri que você mudou pra Montjoy foi pelo seu Instagram. Até então não tinha visto não, né? E aí o que te fez? Tipo assim, você fez a conta tal, vi que não tá valendo a pena, mas
que você tá enxergando de novo? Qual que é a mudança, né? Por que você quer Porque vender? antes valia pouco, Porque assim, agora não vale mais. se mudou, no ano passado, ou seja, estou falando num prazo de um ano, você mudou, investiu, colocou seu dinheiro, colocou lá e agora quer vender, é porque você está enxergando uma coisa diferente. Perfeito. Não é só matemática. O negócio é lucrativo, o negócio é muito bom, tem aluno, região aqui em Dublin, Fácil a maioria das acesso. regiões são acessíveis. Está à Mas venda. quem é que mudou? Está à venda por um preço ó, de banana. Mas eu mudei. Boa. E aí entra a questão. Eu comecei a brigar comigo mesmo porque eu não estava aceitando a minha mudança. Então agora eu quero, e já estamos movimentando, né? Agora eu não posso falar ainda, mas a gente já está movimentando outras coisas. Ah, bacana. Por Dentro da exemplo, área de esporte, de personal? Não pode falar ainda, mas- Não, vai vir Ah, novidade é aí, da mas vida. não Secret. É secret. são opções, porque assim, a pandemia me ensinou muito também, sabia? A Muito, pandemia. Me ensinou Porque Quando eu comecei a assim, estudar também. Nossa, A não gente tem que foi? ser humilde, cara. A gente tem que aprender que, tipo, ali é o nosso Sempre lugar, a detestei, gente tem que comecei a estudar lidar com os pandemia, nossos velho. próprios sentimentos e pensamentos e tem que começar a conversar com nós mesmos. E é isso. Foi- E se descobrir, e porque assim, foi um período que a gente foi obrigado a olhar pra dentro, né? E aí tu assim, loucura. eu sou assim, eu pensei que eu não era tão assim, e tu Foi. é. E aí tá tu, tudo bem. cara, tá tudo bem, mas assim, coisas precisam ser feitas. O baque é grande, você precisa se Tipo assim, encontrar. É. Eu acho. E aí eu fiquei um pouco nesse conflito assim, cara, fico, não fico. Aí entra várias questões, quem que tu te aliou, o lugar que tu ficou, quais são as ambiente, tudo. estratégias que tu usou, vale a pena desgastar aqui ou de repente pega essa energia, porque daí tudo é frequência, pega essa energia que vai investir aqui e investe em outra coisa. Então, às vezes insistir também não... Mas não é algo que foi ruim. Mas eu acho que a gente pode... porque a agenda, ela te deixa numa prisão. Sim. Tu trabalhar das 7 da manhã às 9 da noite pro teu próprio negócio, não é tão lindo assim. Você tá Não, é desde- trabalhoso. Mas né? é pra ti, tá? Mas tu é agenda. Então, existem Tu os dois tem que pontos, sair né? da agenda. Isso, você tem que saber se deslocar e ao mesmo tempo você tem que saber controlar o que você tem, né? Porque senão tu é escravo do teu próprio negócio. aí não vale a pena o E tempo assim que você tá eu comecei trabalhando. a me sentir um pouco, entende? Entendi. E aí aqui, principalmente aqui, a gente acha que não, vai ter professor pra caramba, vai não sei o quê. Só que, tipo, ninguém quer ganhar 12 euros a hora. Não, tá louco. Ninguém quer ganhar, entendeu? Quebra tudo, pô. Não consegue pagar a conta direito, mas não, filho. E aí tu vai pagar quanto? Tu sendo dono, tu recebendo, tu quer ganhar 18, 20. E tu sendo dono, tu quer pagar 18 ou tu quer pagar 12? Entende? Exatamente. É. Então, tipo assim, pra tu sair da agenda, tu tem que botar alguém que é capaz, que tem qualificação, porque não é qualquer um que pode dar aula. Tem que ter a faculdade. Então, tu começa a ver assim, não tem, não topou, não... E aí tu, eu vou continuar nessa linha? Deu, melhor não. Peraí, deixa eu trocar a estratégia. Então, hoje eu continuo dando aula, mas em outro lugar. Eu pago uma taxa mínima. Outra estrutura, então você já Toda a estrutura, eu não preciso pagar cleaner, eu não preciso pagar aluguel, eu não preciso pagar seguro, eu não preciso pagar recepcionista, eu não preciso só de recepcionista, é 2 pau. Entendi. Nossa, pode crer, né? É 500 por semana. Depois você faz as contas, verdade. Que legal, e tipo assim, porque a maioria das pessoas que nós entrevistamos no podcast são pessoas que migraram trabalhando para alguém, montaram seu próprio negócio e ali ficaram, né? No caso, você já tá fazendo, você montou seu negócio, chegou no patamar e falou, para mim não tá rentável, né? Prefiro usar a estrutura alheia, né? Terceira. Porque, tipo assim, você como personal trainer, não é que você vai ser funcionário de alguém, você vai continuar trabalhando para você, Self-employed. entendeu? Só que você vai deixar de ter uma estrutura própria e vai começar a terceirizar a estrutura, né? No caso, aluguel. E aí, essa visão sua de deixar de ser empresária, ter sua própria estrutura, para você terceirizar, né, a estrutura alheia, que isso mudou? Por que eu quero, na verdade, saber por que veio essa mudança. Eu não acredito que foi só o financeiro. Porque, tipo assim, você montou lá a sua estrutura, você jogou sua energia lá. Eu acredito que na primeira vez que você deu uma aula num lugar diferente, você sentiu algo diferente. Uma dopamina. Entendeu? Sim, é sensacional. Entendeu? É sensacional. É o tal do novo, né? E aí, quando e aí é nessa ideia também que a gente põe o valor no dinheiro, né? Porque uma coisa é tipo assim, eu pago aqui a taxa, mas eu me sinto bem,
né? Sim. E independente se custa mais barato ou mais caro, mas aqui é diferente para mim. Então, o valor financeiro, o valor da taxa ficou algo irrisório para você. Então, algo mudou para você. Sim, eu sei exatamente a resposta da tua pergunta. Boa. Tá? A resposta da pergunta é: eu não tinha hora para comer, perdi shape. Perdi shape, tô recém agora recuperando. Perdi saúde, perdi convívio com meus amigos, abalei meu relacionamento porque não tinha tempo também. E agora eu tenho outros planos. Eu quero ter filho, eu quero ter outra estrutura de qualidade de vida mesmo. Vou te dar um exemplo. Nesse 1 ano inteirinho eu não fiz nada no apartamento de Portugal. Comecei uma reforma lá, a gente começou a reforma e o apartamento de Portugal é um Airbnb. É um business. Não, ele tá fechado. Não pode acontecer. Mas o que aconteceu? Tu tinha tempo para cuidar disso? Tu tinha tempo para ir lá para Portugal ficar 3, 4 dias tocando uma obra? Não tinha. Agora tem. Entendi. E aí vai botar no papel o que rende lá, rende aqui, cria um outro business lá, não sei aonde, cria uma ideia aqui. Porque assim, ó, uma coisa eu aprendi. As pessoas são diferentes, mas eu acho que isso serve para todos. Enquanto tu tiver no meio do furacão, tu não vai conseguir ser criativo, tu não vai conseguir ser tu mesmo. Então, às vezes, tu tem que dar um passo que aparentemente é para trás e dar 10 para frente. 10 passos para frente. E é exatamente isso que eu tô fazendo. E aí eu entrei um pouquinho no conflito de não vou desistir. Não, comecei o negócio, não vou largar. Não, Paula, quem que tá falando isso? Porque tu não vai deixar de ser empresária, não vai deixar de ser empreendedor, porque tu vai fazer outra coisa depois. Mas aí quem que tava querendo falar dentro da minha vozinha interna? O orgulho, o que vão falar. Cara, eu falei pros meus alunos, demorou. Bora, onde vai ser? Qual é o endereço? Porque eles mais querem uma a iniciativa, Paula, né? Falar assim um pouco mais para as A coisas. gente criou nessa cabeça também um cenário E para questão de, tipo, por exemplo, você fala que você acrescenta certas metas para você e ao mesmo tempo você tira parte do seu ambiente, aquela coisa ruim, pesada. Para você melhorar, você tem que se abdicar de umas outras certas coisas que, por exemplo, como você falou, na parte pessoal, vamos dizer assim. Então, esses dias eu tava até pensando, eu falei, pô, eu preciso abaixar um pouco os meus custos pra tentar elevá-los também, tá ligado? Aí eu peguei e tava vendo, tipo, pô, dá pra trocar energia. Então você corta energia, você reduz os seus gastos, tá ligado? Então você já pode começar a pegar esse dinheiro que você não paga, por exemplo, na sua energia, pra investir em outra coisa, que te gere um pouco mais de receita, tá ligado? Então são pequenos detalhes que você consegue ver na sua folhinha de inflação do mês, tá ligado? Que você consegue melhorar pra você mesmo, mano. Então, tem muita coisa que eu comecei a planilhar, comecei a listar para ver o que eu posso tirar e o que eu posso acrescentar, entendeu? E não precisa ser, tipo, muito proporcional. Eu posso só simplesmente tirar, baixar esse custo e continuar mantendo aquilo que eu tenho. Eu acho que isso é estratégia. Eu acho que, porque assim, olha só, se a gente parar para pensar, vamos lá, você aí que tá sentadinho nos ouvindo e nos assistindo, eu estou vivendo com algum propósito ou estou vivendo no automático por viver? Porque essa pergunta vai nos levar para um lugar que vai fazer a gente fazer isso daí, com vontade. Não porque, o Vitor falou, beleza, eu vou fazer uma planilha aqui, na segunda semana não vai manter. Não, mas você tem que ter o hábito de fazer isso, mano. Então, se tu fizer análise, eu tô vivendo por viver, eu ganho X, que todo mundo meio que ganha parecido aqui, vamos dizer assim. Mas eu tô esbanjando, eu não tô controlando, não, porque assim, tem um detalhe, é bem tênue mesmo essa linha, de tu vibrar na escassez, que a gente não deve, tipo assim, vou cortar o meu cafezinho do dia não, pra... Isso não, alterar, não, mano. Isso não vai te deixar milionário, isso não vai te deixar rico. Já foi provado. Não precisa cortar seu café. 3,60 por dia, vai dar não sei quanto no mês, não é isso. Mas, de repente, tu sabe que tu é meio descontrolado com o uso de cartão, eu vou deixar o cartão em casa e vou ficar com 20 euros. E 20 euros tu paga teu café, tu compra alguma coisinha que tu quer e tal, porque tu sabe que tá ali não vai almoçar fora porque tu tá com a tua marmita, ou então tu tá indo direto do trabalho e vai voltar pra casa depois, ou coisas assim. Eu tô dando um exemplo de 20 euros, né? Se quiser botar 50, bota 50. Mas agir pensando, viver pensando.
Porque às vezes o cara acorda numa correria danada e já sai pro trabalho, já Sai pega no seu ônibus, automático. seu carro, seu... E aí não tem como ter sucesso no final do dia de, eu cumpri tal e tal e tal meta. Não, tu não é produtivo. Sim. Porque tu tem não como está falar. organizado. É. E aí isso é pra tudo. É pro teu relacionamento, é pro teu trabalho, é pra tudo. Então, essa coisa da planilha, que a gente poderia dizer um notes, vai anotando o que tem que fazer. Acho que era o Paulo Vieira, ele estava falando que a gente tem que... o Thiago Finch. O Thiago Finch falou que a gente tinha que anotar 10 coisas para fazer. Faz uma lista, tarefa. Pelo Thiago Mais Finch. uma. Não, nada é criado meu da minha cabeça, viu? É tudo coisa que eu estudei, não é eu, não tenho mérito de nada. Lembra da mensagem? Esquece o mensageiro. Essa é a moral. Faz uma lista, pega um papel, seu tablet. Eu falo tablet porque eu adoro escrever no tablet, eu larguei papel de mão. Pega o seu tablet, seu caderno e anota tudo que tu tem pra fazer. Tudo. Tem que lavar o carro, tem que levar o cachorro pra passear, tem que não sei, leva tudo. Desde as mais bobinhas às maiores. E escolhe 3 coisas, só 3. São só 3 por dia. Ele chama isso de seja assertivo. Porque em 3 tu vai fazer, vai instalar um drive mental de capacidade porque tu realizou o que deveria realizar e no outro dia tu vai estar já checa de novo a lista, porque aquelas prioridades talvez já não vão ser mais as prioridades, porque enquanto a gente achar que tudo que tem que fazer é prioridade, a gente fica louco e não faz. E aí, Exatamente. mais um dia, tu acaba o dia assim, ó, poxa vida, Não tinha fiz que o que ter tinha feito, feito. não fiz. Incapacidade. No outro dia, uma lista gigante de 30 coisas pra fazer. Poxa vida, eu sou um inútil mesmo, não fiz. Incapacidade. Cara, em 30 dias são 30 afirmações de incapacidade. Tu te torna um incapaz. Sim. E aí isso te destrói como homem, como mulher, como ser humano. E aí tu não começa, tu acredita na historinha que tu tá contando pra ti, que tu é incapaz. E tu começa a ser uma pessoa Incapaz. improdutiva. Pode crer. E aí tu não ajuda ninguém, não ajuda a si mesmo e tu vira um zumbi. Que infelizmente é o que a gente vê direto aí na rua e até com nossos amigos. Espera sexta-feira pra ser feliz, bebe todas, usa droga, isso. Domingo uma ressaca moral, ressaca disso, culpa, vergonha. Falando de frequência, energia de culpa, energia de vergonha, frequência 30 Hz. 30 Hz não cocria nada. Só pra gente ter uma ideia, rapidamente, porque isso é um assunto mais longo. Então, Pode falar. a vibração, a frequência vibracional da prosperidade é 520 Hz. 520 Hz, pode botar no Google, vai achar. 520 Hz é a frequência da alegria. Olha que louco. E eu pirei nisso. Pirei nisso Podia ter esse sido último ano. 420. Eu pirei nisso, sabe por quê? Eu fiquei assim, ó, cara, não adianta entrar dinheiro e sair dinheiro. Não adianta entrar muito dinheiro e sair muito dinheiro. A gente ficou sem casa, porque a gente tem cachorro 3 vezes. Não achava casa. A gente morava numa casa de 4 quartos, gigante e tal. O Lancelot pediu a casa e acabou. E aí depois pra conseguir, não conseguia, dormimos no salão, e foi uma história, e eu com business, e eu com business, das 7 da manhã às 9 da noite, eu pirando, velho, não tô feliz, e eu assim, ó, não tô no 520, não tô no 520, e aí já vem o quê? Culpa, porque eu não tô conseguindo casa, a culpa é Se minha, puxa, tô sem né? grana, entendeu? Como assim E você eu, não não, fez? entende? E aí entra essa questão também que o pessoal não percebe, domingo, Sexta enchi a cara. Sábado enchi a cara, usei droga, não sei o que. Domingo já acordei 2 da tarde, ressacado, ressaca moral, ressaca disso. Culpa, 30 Hz. Vergonha. Sim. Pô, tô com vergonha. Exagerei ontem. Fulana viram. Pô, gravaram. Cara, Pô, tinha que o pagar cara... a conta e gastei o dinheiro que não podia. Meu, Nossa, fui ver só de minha graça. conta, passei um monte de débito, nem vi, nem lembro. Acordei com não sei quem do lado. Cara, Putz, pode crer. para. Não vamos tocar... Mas você pensa, eu tô sendo pago pra isso? Não, eu não tô pagando. É. Ao contrário. É o fato de Infelizmente você realmente acontece. ter aquela sensação de culpa, se você não sabe, você não sabe o que você fez na noite passada, tá ligado? Você fica perdidaço, mano. A gente nem Esse pode, bagulho nem não bate precisa também, entrar em detalhes de doença, de gravidez, disso, aquilo. Mas assim, ó, a pergunta é essa a vida que tu quer levar? Ou então, outra pergunta, até quando tu vai levar essa vida? Essa é a questão. Até Como quando? que tu vai prosperar? Cara, isso é muito sério, Sim. porque é uma zoação do sextou. Mas ele é um desperdício de vida. E talvez o cara vai ter 50 anos e não vai se dar conta. Engraçado isso que você tá falando, porque assim, eu tive que passar por uma, vamos dizer assim, uma depressão
pra ter essa virada de chave, né? E foi aos 30 anos. Foi entre 29, foi a virada dos 29 pros 30 anos. Ah, é a Faz crise tempo, dos faz 30, tempo. cara. A crise dos 30, É, sabe? porque 10 anos atrás. Uns 20 anos aí, ó. 20 anos. Não, 20 anos. Só 4 anos que eu passei dos 30, tá? Mas assim, eu tive que passar por essa depressão pra dar valor à vida, né? Porque eu tava muito nesse automático, vivendo igual um zumbi, né? Tanto é que quando eu cheguei nos 30 e vi que nada aconteceu, porque tipo assim, você só fez idade, né? Eu falei, cara, eu tenho 30 anos, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. Então eu fui entrando numa maré de baixa, né? E eu fiquei nessa maré de baixa aí por uns 6, 7 meses. E eu só fui mudar a chave, assim, quando eu realmente troquei toda essa energia ruim que eu tava atraindo pra mim, né? Com esses pensamentos. E comecei a dar valor às coisas boas, né? E com isso eu comecei a dar valor até a mim mesmo. Né? Comecei de me deixar como se fosse um qualquer, tipo assim, um pra baixo. Parei de me culpar por não ter construído nada até os 30 anos. Parei de me culpar talvez pela educação que eu não tive com os meus pais, mas coisas tudo na minha cabeça. Né? Quando essa culpa foi embora, depois que eu me libertei dessa depressão, eu acordei diferente, né? Acordei pro mundo diferente, eu acordei com essa pegada, né? Do que a Paula tá falando. Cara, é tudo uma questão de estratégia, é tudo uma questão de você não aceitar o ruim como ele é, mas você não aceitar ficar parado, né? Sempre buscar mudar, sempre buscar crescer, né? Não ficar preso a uma coisa e tal. E aí eu queria te fazer a pergunta, se você, dentro desse contexto, teve algum momento da sua vida que você teve que enxergar isso aí, ou veio de berço e tal, como é que foi? Sempre teve alguém falando isso pra você, ou se as pessoas Você realmente... sempre foi motivado, assim, ou alguma coisa teve que mudar em você, porque você falou, cara, se eu não mudar, as coisas não vão mudar. Entendeu? Bom, primeiro, parabéns, né? Parabéns por ter vencido isso. Parabéns por falar sobre isso. Porque, cara, uma coisa que eu aprendi, eu não falava muito também sobre as minhas dores. Eu não falava muito, assim, porque às vezes a gente tem que pensar, não, tem que bancar, pô, eu sou a fazer postura, né? forte, a forte, Fodona. né? Braba. Mas, então, e até como professora e tal, porque às vezes, né, o aluno tá meio que naquela idolatria, vamos dizer. Mas mostrar vulnerabilidade, isso é uma coisa muito... eu treino a minha mente, assim, para ficar relaxando. Por exemplo, em outra época, eu não falaria aqui que eu tô vendendo estúdio. Por quê? Teve vergonha? Alguma coisa? Faz Então, sentido, cara. isso A gente tá crescendo, aumentando espaço na sociedade pra poder realmente mostrar as dores, mostrar que homem também chora, aquele monte de coisa. Tipo, que no final das contas a gente tem as fraquezas, a gente faz as coisas erradas, mas a gente também tem as coisas boas, né? A gente faz as eu acho que grandiosidades. entra um pouco nisso assim, ó. Muito louco. Ninguém sabe qual é a minha nova estratégia, porque eu também não posso falar. Então eu vou acabar expondo isso, a galera vai achar que deu errado, e não deu errado, é só uma mudança de Só trajeto. Sim. Que é aquela mudança que, quando eu fiz a Big Meta, é um valor. E aí, quando eu fiz conta, esse business não vai dar o valor da minha Big Meta, então eu vou ter que trocar. E tá tudo bem, crer. entendeu? Não, mas Porque, ó, uma coisa, eu vou responder a tua pergunta, tá? Não, Mas, ó, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar. Pessoal, faça uma Big Meta no ano e eu acho legal também fazer uma a cada 6 meses. Uma por semestre, beleza? Uma média. Mas, o que é importante para manter, não se traia. Porque as distrações, elas vão acontecer. Ai, não, vamos pegar esse dinheiro aí, já que tu tá juntando, vamos viajar, todo mundo vai. Compra aquele carrão, não sei, mas tu tem a Big Meta para bater. Então, não te traia. Até porque quando a gente se trai, a gente começa qual é a frequência da traição? Traição. E a gente começa a vibrar na traição. você se auto-sabota, se atrasa. Tô me traindo, meu amigo vai me trair, meu trabalho vai me trair, meu cônjuge vai me trair, porque é uma frequência, é frequência. Tô mentindo, meu amigo vai mentir, meu colega vai mentir de trabalho, meu cônjuge vai mentir. As pessoas, o ambiente todo vai ressonar, né? Que é uma pesado o ressonância. negócio. Cara, isso parece simples. Mas é muito verdade isso. Pega Nossa, isso. Esse negócio é muito verdade. Pega isso. Depende. Tu quer fazer uma mentirinha, às vezes é uma mentirinha social, alguma coisa assim. Ai, velho, não quero conectar nisso aí, não. Antigamente, um amigo chegava em mim e dizia, falava de, sei lá, fuleiragem, traição, coisa assim, eu não chamava atenção. Hoje eu chamo. A galera até parou de falar na minha frente.
Tu não tem vergonha na tua cara? Tá traindo a tua mulher? Que feio. Cara, tu tá vibrando nisso. Tu quer o quê? Tu cria vergonha na tua cara, vira homem. Ou então mulher, né? Porque mulher também. Lindona, não faça isso. Pra quê? É Termina caráter então. também, né? Então é Mas complicado assim. negócio de caráter eu já não julgo, porque aí é uma questão, eu vou voltar pela energia que a Paula fala, né? Porque assim, uma coisa é a atração. Se você tá num ambiente, muitas vezes você não é um mau caráter, só que se você tá num ambiente ruim, você acaba sendo influenciado por ele Não, e não acaba digo- tomando não digo- atitudes na qual o ambiente que você tá, tá ligado? Te leva a tomar essa atitude. Entendeu? Então, assim, o que ela fala é no sentido assim, pô, mano, sai dessa vibe aí, corta essa raiz aí, porque você não é isso. Tá ligado? Você não é um traidor. Não, Porque a sim, gente eu tenta digo- não assumir digo- uma postura julgadora, Isso, né? exatamente. Não, mas eu digo, tenta não é assumir, um mas- caráter não confiável, porque cada um tem um caráter diferente, entendeu? E Então, aí, um olha que caráter louco, a gente confiável- voltou na ambiência, né? Mas eu posso falar um negócio, ambiente. um negócio que aconteceu Importante. comigo. Eu era casado e tal. Aí eu comecei a trair. Ó. E aí eu percebi Ai, que, meu tipo, ó, eu percebi que, tipo, eu tava bem com aquilo. Eu falei, pô, tá errado isso aqui. Eu nunca fui de trair nem nada, eu tô traindo, eu tô achando tudo certo. E eu cheguei e falei, não, eu vou terminar um casamento. Um casamento que era confortável, eu morava num apartamento junto com ela. Sabe, tinha todo o conforto, o trabalho, estabilidade, e eu não tava bem com aquilo. Porque o relacionamento já não tava próximo. E eu achei que aquilo fosse, tá, então foda-se, vou fazer o que eu quiser. E aí, quando eu fiz isso, começou a só trazer problema pra minha vida. A frequência tava toda errada, mano. Então é muito Olha louco. que legal, olha o que, pessoal, olha É o que tá muito da hora. acontecendo Você aqui. esquece libertador. Tá, é uma sessão de cura. foi Não, mas News, o hein? negócio É é uma assim, sessão eu de hoje em cura dia que tá falo rolando. abertamente sobre isso, porque eu acho assim, eu posso falar o que eu fiz, eu sei que não é certo, e ao mesmo tempo, pra mostrar que, tipo, eu mesmo já passei por isso e eu quis mudar. Então não tem aquela coisa, eu fiz, eu vou ser assim pra sempre. Não, eu tive a oportunidade de pensar, eu tô fazendo essas atitudes, essas ações, mas eu posso mudar. Eu posso criar outras atitudes a partir de agora, né? É isso que é Isso legal. não fez de ti um mau caráter eterno, Não, né? não me Foi culpo um por isso. desvio que Não, tu- Não se culpe. Não, aconteceu, aconteceu, trata, ressignifica e tu é nesse- o mesmo homem E tá bom. tudo bem. O relacionamento com a minha ex-mulher, eu tenho um business com ela. Ah. Então, sabe, tipo, é uma outra história. Mudou, cara. né? Mudou a vibe, mudou tudo. né? Mudou. E engraçado, ó, Paula, desse negócio aí de ambiente e tal. Eu, por exemplo, trabalhei de segurança aqui na Irlanda por 6 anos. E confesso que eu nunca gostei pela profissão, né? Também que eu sou baixinho também, nunca me dei bem em ambiente de clube, né? Agora ele joga futebol americano. E aí, tipo assim, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma vontade de ser rico na minha vida, né? Ganhar financeiramente. E toda vez que eu trocava ideia com seguranças aqui, sempre tinha, mano, esse trabalho paga as contas. Esse trabalho e não via algo Deus me assim, livre. prosperidade no meio desse trabalho, né? E eu pesado. trabalhei por 2 anos numa multinacional e lá dentro era esse ambiente, né? Até porque, apesar de ser a multinacional, você não tinha uma gestão ali de humanas ali muito bem trabalhada. Então, você tinha funcionários ali desmotivados em números, né? E uma da desmotivação era a questão financeira, né? Que ninguém nunca via mudança, que pagaria sempre a mesma coisa e tal. E uma das coisas que eu pensei comigo na época, eu falei, cara, eu não vou ganhar dinheiro se eu continuar nesse ambiente. Porque quando eu chego nesse ambiente, eu começo a me sentir como quem tá lá e eu começo a me comportar com quem tá lá. Né? E aí foi um dos quesitos que eu cortei, né? Em novembro do ano passado foi minha deadline, né? Que eu falei, não vou trabalhar mais com isso aqui, dei meu notes lá na empresa, saí. E desde novembro pra cá eu praticamente trabalho pra mim, né? E engraçado que por mais que eu não tenha tido não tenho um emprego hoje, vamos dizer assim, fichado, essas coisas, parece que eu atraio mais o financeiro do que antes, que é pelo grupo, pelo ambiente que você está envolvido, né? Inclusive, por exemplo, a riqueza que eu aprendi com esse podcast é em números, Ai, né? isso E eu aí. não digo só o financeiro, mas eu digo o comportamental, eu digo tudo, né? Então o Santiago foi num negócio de pele, Facial, né? é. De massagem facial. Fazer uma com a Vivian, massagem que facial, foi- é. Legal. que participou conosco aqui, entendeu? Eu legal, que cara. eu que não treinava na academia há bastante tempo, voltei a treinar porque nós entrevistamos o Abiola, que ele é personal aqui, então ele jogou aquela energia assim, mano, você tem que se desafiar todos os dias, você tem que se vencer e tal. Então isso são coisas que o ambiente do podcast trouxe, pelo menos pra mim.
entendeu? Então, essas riquezas que hoje eu acumulo são maiores do que eu estava acumulando quando eu estava trabalhando de segurança naquela multinacional e papapá. Eu acho assim, a estratégia de vocês, podendo ter contato com outras pessoas, ela é incrível. Por quê? Muitas pessoas hoje pagam um mentor muito dinheiro para esse cara passar ideias, insights, para dar uma direção. E aqui, de repente, tu vai ter uma vez por semana, ou enfim, 2 vezes no mês, esses insights e tu vai ter a tua vida transformada. Porque tu também muda teu ambiente, muda a tua cabeça, expande, né? Ele agora vai até começar a fazer limpeza de pele, diamante. Que ele... Peeling de diamante. Peeling de diamante. Não, É super cute. É engraçado, mas a gente brinca, mas foi uma das primeiras coisas que ele falou. Já falei minha verdade. Isso tocou nele. E ele já falou 5 vezes pra gente. Obrigado, Vivian. Isso é sensacional demais. Assim como se a gente começa a conviver um pouquinho, eu começo a botar uma semente de riqueza no teu coração. E, às vezes, como a gente tem muitas crenças limitantes, uma forma da gente bloquear essas crenças, pasmem, é Deus. Amém. Deus, cara. Porque assim, ó, a Bíblia, às vezes, vai ficar meio chato da gente ler. Porque a gente vai ter que interpretar, vai ter gente que não vai querer. Mas assim, todos os códigos, os insights, eles estão lá. Estão lá, sim. Isso é um fato. Mas, se a gente tiver... Cara, eu há muito não falava sobre igreja, porque eu não acredito muito na instituição igreja. A instituição dos homens, no tijolo. Eu também não. Eu não, mas eu acredito muito na egrégora espiritual que tem ali, que faz a pessoa se transformar. A mensagem, né? E às vezes, porque ali não é só a mensagem acompanhada com um exército de energia, fazendo com que haja uma transformação energética em ti. Como se fosse limpar mesmo. Ah, Paula, tu frequenta a igreja? Não frequento. Desde criança, inclusive, a gente domingo lia o evangelho em casa, meus pais já tinham uma casa, né, de umbanda, espiritualista, na verdade, já tinha preto velho, era outras paradas. Mas desde pequena a gente é acostumada a olhar a Bíblia, olhar o evangelho, segundo o espiritismo e tudo mais. Mas por que eu tô falando disso? Porque tu falou sobre uma depressão. E aí, esse momento, cara, esse momento é horrível. Eu não tive depressão, graças a Deus, assim, eu não alcancei isso. Eu sempre fui muito do esporte, porque como eu curei minha asma quando eu era criança, por isso que essa paleta desse tamanho faz na natação, né? Então, nós éramos, eu tenho uma irmã, nós éramos as crianças que iam para o hospital fazer nebulização. Na época era muito caro o aparelhinho, e a gente ia de madrugada. Eu lembro dessa cena, louco, né? Então tem coisas que a gente acaba lembrando. Mas por causa disso fizemos natação, depois fomos pra luta e tudo mais. Então eu não larguei mais o esporte de mão. Eu sempre fiz alguma coisa. Tanto que capoeira eu comecei com 12 anos, hoje eu tô com 40. Então foi realmente algo que me tocou, me transformou. E eu tenho certeza absoluta que foi o esporte que não deixou eu esmorecer em nenhum momento. Pelo menos não o suficiente para entrar numa depressão. Porque o esporte, assim como a religião, a igreja, religião, cara, quer ir pra igreja vai, quer ir pra Umbanda vai, quer pro budismo vai, não é esse o ponto. Estar conectado com Deus te deixa forte. Amém. E se às vezes tu precisa estar conectado em algo físico, material, tá tudo bem, porque lá o cara não vai dizer pra ti, pega aí, vamos fumar um não sei o quê, vamos beber até cair, não. O cara vai dizer assim, levanta a cabeça, pega o salmo tal, não sei o quê. Peraí, não, de noite vai ter um culto aqui, não sei, vem. Tu não vai estar na cachaçada. Ai, Paula, mas não tem nada a ver, uma cachaçada de vez em quando. Velho, dá lá. Vai de boa. O bote é pequeno, não tem salva-vida pra todo mundo, não tem colete, entendeu? É até engraçado você falando disso aí, porque assim, me lembrei do tempo, né? Porque foi assim... eu trabalhava no Luas, né, segurança do Luas, e antes de trabalhar no Luas, eu estava trabalhando pela MCR, estava trabalhando no hospital. E... O Luas pra quem não sabe, é o bondinho que passa pela cidade. Isso. O VLT da cidade. E... Podia vir falar de mim com os negócios de inglês. E antes de eu migrar para o Luas, eu tinha um estilo de vida na qual
tinha academia, na qual, sabe, eu praticava o esporte, né? Quando eu mudei pro Luas, a minha carga horária mudou completamente, né? E uma das primeiras coisas que eu larguei foi a academia, foi o esporte, né? E aí depois da academia, o futebol americano foi deixando de lado também e tal. Então eu entrei numa decadência. A depressão né? bate, né? Até então não tinha batido a depressão porque eu não tinha, sabe, me tocado, mas foi o quê? Foi uma questão de 8, 9 meses, eu tava totalmente diferente. Tanto é que tem fotos minhas que eu olho assim, eu tava no shape na época e 8 meses depois eu já tava totalmente fora do shape, né? Até a minha feição tava para baixo, tava diferente, né? E uma das coisas que realmente, uma das coisas não, a coisa que realmente me tirou da depressão foi o fato de eu começar a conversar com Deus. Entendeu? Amém. Eu saía do Luas por volta da 1h da manhã, né? E como não tem táxi, quer dizer, como não tinha mais ônibus, e eu saía da última horário do Luas, então eu tinha que ir embora para casa andando. Né? Então eu demorava assim uns 50 minutos, 60 minutos para chegar em casa. Nas primeiras semanas eu comecei a conversar fofocando, sabe? Quando, tipo assim, não com Deus. Eu comecei a fofocar em relação assim, eu começava a pensar na minha mãe, eu começava a imaginar a minha mãe aqui conversando com a minha mãe. Pensava no meu pai ali e tal. Aí teve uma vez que me caiu a ficha. Falei, cara, se eu tô conversando com esse povo, eu vou conversar com Deus e foda-se, tá ligado? Eu vou começar a trazer a imagem de Deus pra minha cabeça e pra minha conversa, né? Então, assim, foi libertador porque foram contados 12 meses, entendeu? Aonde eu conversava com Deus todas as noites, nessa caminhada de 40 minutos, 50 minutos, e eu conversava de tudo, saca? Onde foi quando eu me libertei de toda a religião, porque até então, assim, eu converti à igreja evangélica há 15 anos atrás, em 2009, 2008, entendeu? E então até de 2008 até 2016, eu fui construído segundo a ideia da visão da igreja, da religião. Né? Já em 5 anos já tinha lido a Bíblia várias vezes, já tinha a vivência dali, entendeu? Quando eu vim pra cá na oportunidade de começar tudo novo, de começar uma história nova, né? Quando ninguém mais me conhecia, foi onde eu pude colocar pra fora o que eu realmente cria, porque ninguém ia ficar avaliando o meu comportamento, né? Então foi nessa fase da minha depressão que eu comecei a falar com Deus a maneira na qual eu falo com qualquer um aqui. Porque eu entendi, mano, se Deus tá me ouvindo, eu vou falar com ele da maneira que eu sou. Porque se eu falar de uma maneira diferente, ele vai virar assim pra mim e falar, mano, eu te conheço. Eu sei que você não fala desse jeito. Para de firula. Tá ligado? Eu sei que com o Vitão, com a sua mulher, você fala de outra maneira. Então não precisa desse laço religioso pra vir falar comigo. Fala comigo abertamente, né? Então, foram esses 12 meses que eu falava com Deus todo dia e teve um momento que eu cheguei à conclusão, falei, cara, eu não preciso mais desse trabalho aqui, não vou trabalhar mais no Luas e tal, porque eu precisava, eu já estava na fase de sair da depressão, já estava me reerguendo espiritualmente, falei, cara, eu não preciso mais desse trabalho aqui. Né? E foi quando ele me veio com o resto, eu falei, mano, sai daí. E quando eu saí dali, cara, aí voltei a praticar esporte, voltei futebol americano, e aí fui conhecer outras áreas na segurança, fui voltar a trabalhar em pub, fui me virar, entendeu? E foi num prazo de 1 ano e meio, eu tava totalmente em pé. Já tava mexendo com investimento, tava mexendo com bolsa de valores, outra pegada, tá ligado? Eu tava vendo dinheiro de uma outra forma, tava me relacionando com pessoas de outra forma, mas foi tudo foi tudo eu e Deus, tá ligado? E foi um ponto muito bacana que você falou, porque, mano, pra mim hoje Deus é meu tudo, tá ligado? E não no sentido religioso de ser, porque o meu religioso, graças a Deus, morreu na depressão. Amém. Tá ligado? E virou um bagulho mais sério, tá ligado? E fora da religião. E é assim que eu apresento meus amigos. Da hora. Eu tenho uma visão, tipo, meio parecida também. Eu tive uma situação meio ruinzinha na minha vida. Começou em 2019. E eu, tipo, tava até que teoricamente bem, né? Aí eu comecei a me sentir meio mal por conta do trabalho e eu tentei dar uma erguida em mim em 2021. Comecei a treinar de novo. Rapaz, eu sequei em, tipo, 3 meses. Fiquei bem. Aí, de repente, me veio uma pedra. Puf, eu piquei de novo. E aí comecei a ficar mal. E não sabia. Eu olho as fotos, tipo, dos meses atrás, eu falo, caraca, sou eu. Aí eu falo, não, mano, preciso mudar. Preciso fazer uma coisa diferente. Porque tem coisa que tá me jogando pra baixo. O que tá me jogando pra baixo?
Aí eu comecei, falei, pô, esse ambiente eu tenho que mudar. Aí eu comecei a mudar o ambiente. E as coisas começaram a ficar, tipo, teoricamente mais fáceis, só que ao mesmo tempo você tem que ralar um pouco mais, né? Aí chegou um momento que, tipo, já não tava bem, eu parei num campo, eu tava voltando pra casa do trabalho, eu olhei pra cima, assim, não tinha uma estrela, não tinha uma nuvem no céu. Só tinha estrela, o bagulho tava lindo. Era um campo perto da minha casa ainda, e eu comecei a conversar logo com Deus. Falei, mano, tá na hora. Esse bagulho tem que acontecer. Eu não tô bem. Só que Deus, eu acho que Deus ele trabalha de uma forma um pouquinho diferente também. Eu acho que ele fala assim, você vai pedir, você quer uma água. Deus, eu quero uma água. Assim. Ele não vai te dar água. Ele vai te dar um caminho mais embaçado pra você pegar água. Você quer água? Então você vai ter que andar, você vai ter que se coçar pra fazer isso. Nada vem no colo. Nada vem no colo. Você pode pedir o quanto você quiser. Até o que mais vem no colo dá difícil trabalho. ele vai trazer pra você. Porque o que importa é o resultado final. Mas sabe o que é o mais da hora disso aí que você tá falando? É que ele não vai te dar água, mas ele vai te dar lá a fonte. Ele vai te dar a E fonte, pra você mas chegar na você fonte tem é um caminho do caralho, tá ligado? Porque você sobe, você desce, passa por mato, leva picada e é isso, aquilo outro. Mas quando você chega na fonte, ele vai falar assim, e aí, você faz o que você quiser agora. Agora é com você, Agora é tu. porque eu Você te pediu dei o água, caminho. te dá Eu não fome, vou te dar nada na mão, vou te dar o caminho. Você tem que andar esse caminho aqui. Você vai passar por pedras, você vai passar por momentos difíceis na sua vida, você vai passar por uma porrada de coisa. Só que se você abaixar a sua cabeça, você tá desviando daquilo que Deus colocou pra você. Então levanta a porra da cabeça e corre atrás dos seus sonhos, mano. E aí, não esqueça da frase, uma das frases mais bonitas que eu acho que tem na Bíblia. E eu sempre falo, né, cara, no coach até eu uso muito assim, orai e vigiai. Porque é na vigia que a gente entra no desânimo, é na vigia que tu desacredita, que se tu não faz. Porque quando a gente ora, a gente tá conectado. Só que se tu não vigiar, tu desconecta. E aí, é engraçado, né? Nós fomos almoçar há pouco, e aí a gente encontrou uma amiga, fazia um tempo que não via, e aí a gente tava falando, não sei o que, quando veio o assunto Deus. Agora é tudo Deus assim, Deus, pá! Vamos falar de Deus, que é bom falar de Deus, né, cara? Limpa a alma. E aí, importante, cara. o resumo Tá mais que na da hora, né? história foi que ela disse assim, cara, eu tava precisando ouvir isso. E aí eu até falei essa frase, importante é a mensagem, não é o mensageiro. E ela, nossa, esse negócio de Deus e tal e tal. E aí a gente saiu do restaurante e falei assim, não, é bom falar de Deus, né, cara? Daí o mozão, ele disse, né, e tal, assim. Mas aqui, ó, testemunho, fragilidade. Olha a energia que tá rolando aqui, que tá tocando uns brucutu. Tá tocando uns brucutu lá do outro lado. E o cara tá assim, cara, tô falhando com Deus mesmo. Tem uma galera agora assim, ó. Tem. E aí eu falei hoje uma coisa pra ela, que eu vou falar aqui, que eu acho que vai reforçar o que a gente tá conversando. De manhã, blinda. Agradece, mano. Ora, pede, agradece, fala com o cara é teu pai, tu é filho do cara, velho. Tem mais semelhança do cara. O cara É quem mais te conhece, mano. Tudo. É mais te o top conhece. das galáxias. Então, uma pergunta. De fato. Quer dizer, Fala. Deus não tá entre nós, não é a gente também? Então, se a gente tá falando com Deus, a gente tá falando com nós mesmos. É um monólogo. Ele tá dentro Entendeu? de você. Ele tá dentro É muito de maior do que você. isso. É muito legal. E Deus, é que nem, eu lembro quando eu comecei a sentir que eu tava realmente melhor, que eu também passei por uma fase de depressão e tudo. Depois da separação e tudo mais, né? E também fora de shape, aquela coisa toda. Mas depois de um tempo eu comecei a falar com Deus mesmo, falar tudo o que eu quisesse. Proibido ou não, tá tudo entre nós. É isso. É porque a gente precisa confiar, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de se entregar, né? Nessa vulnerabilidade que a gente estava falando, mas com ele não, ele já sabe. Mas se ele disser, que eu tô meio chateadinho, tu não tá chateadinho, tu tá depressivo, tá no Sim. chão, ele sabe. E você sente o resultado quando melhora, que nem eu acordei um dia, eu olhei assim, a minha volta, parede simples, um quarto e tal. Você, cara, eu tenho um quarto, eu tenho a cama, eu tô sentindo aqui o colchão nas minhas costas, tá tudo bem, sabe? Tudo Você zen. acorda pra vida. Cara. Daqui a pouco eu vou levantar da minha cama porque eu tenho perna pra levantar e eu vou tomar um banho porque tem água saindo da torneira, sabe? Tipo, Esse é o ponto. Parece É isso, bobo, mano. mas Parece olha só, bobo. eu tô num exercício agora pra eu trabalhar isso. Até me dá eu tô vem da Paula. eu tô entusiasmada porque eu vou, nem era pra eu falar, mas eu vou falar. Eu vou pra África, dia 2 de junho. legal. E aí volto dia 12.
E aí um brother meu, um mestre, né? Um mestre de capoeira, ele falou, pô, Paulinha, Cravo é meu apelido na capoeira. Minha irmã Canela, ficou Cravo Canela. E aí ele falou assim, beijo. Aí ele falou assim, beijo. E aí ele falou assim, Cravo, tô indo pra África, eu quero que tu venha comigo, dê um curso lá. E eu, pô, demorou. Esse ano vai ter evento, vamos trocar de corda, tudo. Eu faço 28 anos capoeira com meu mestre. Legal. Tava de aniversário até, mestre Cano. Beijo, te amo. E aí ele falou assim, vamos fazer, vou dar o curso, vou e sim, com o maior prazer. E aí é um evento em Luanda, no final de semana, no outro em Benguela, no outro final de semana. Eu, nossa, não tem como ir, voltar. Eu, nossa, ficar 12 dias fora é muito tempo, né? Aí veio assim, ó, vai. Porque tu precisa ver coisas lá. Uhum. E eu, não. Daí eu brinquei em casa assim, ó, eu vou trazer vou voltar com uns 2, 3 embaixo do braço. Porque tu fica, né, sensibilizado e tal. Deu, não, eu tô me forçando, só de falar assim, ó, já me dá um negócio aqui assim, mas eu vou gravar, vou postar e tal. Eu quero conhecer tudo. Eu falei, Nescau, vamos organizar um passeio, eu quero conhecer a parte rica, mas eu quero ir lá na parte pobre. E ele, não, demorou, pode deixar. Eu fui pesquisar e eu vi que lá as mulheres sofrem muito abuso. Uhum. Abuso sexual. E abuso sexual, é até pesado falar isso, né? Abuso em grupo. E aí eu falei, organiza um curso de self-defense que eu vou dar a partir de 8 anos de idade. Eu vou ensinar todo mundo a se defender. Pelo menos em 2 dias, né? O pessoal em Luanda e em Benguela. Pega todas as mulheres, não precisa pagar. Não precisa fazer capoeira, pega todas as mulheres, as esposas dos caras, as amigas, primas, todas as mulheres. Ele já tá organizando isso. Que bacana, E eu falei, não, vamos ensinar, fazer enforcamento, fazer tudo, porque se a gente puder não só levar o amor que a gente tem, mas um pouquinho do conhecimento, às vezes tu tem um talento de uma recreação, tu pode dar um exercício, pode fazer uma comida, pode fazer N coisas, né? Então eu tô bem empolgada pra fazer isso. E aí entra isso que tu falou agora, de dar valor pro teto. Com certeza eu vou me acabar lá. Dar valor à água potável. Eu tenho uma amiga que foi há uns anos atrás lá e ela voltou com infecção no estômago, no intestino. Sim. Porque não tinha água potável, tal. Então, assim, isso eu acho que vai ser bem chocante, bem legal. Eu já estou me colocando nessa posição. Foi uma pergunta, Davi. Você já pensou em ser palestrante? Tá dando uma puta numa palestra aqui agora. Você já pensou? Não, é porque eu acho que é isso Ainda que vai dá tempo. acontecer. Eu creio. É o visionário. Não, Amém. Eu creio que é isso que vai acontecer. Acho que foi por isso que... Você já pensou em dar palestra um dia? Mas eu já acho Coach que o Murilo. negócio é mais... Eu não sei, meu cara. negócio mais na pessoa. Eu sempre quis ser pregador, palestrante, essas coisas, né? Só que, e por mais que sim, eu já fiz e gosto de fazer, eu acho que o meu negócio é mais no olho a olho. Porque aí eu tenho mais coragem de falar certas coisas, entendeu? Sim. E aí é uma coisa que eu perguntei porque eu acho que é o que vai acontecer. Cara, eu acho que nós precisamos entender o diamante que somos, tá? E aí vai o recado aí pra galera. Entenda o diamante valiosíssimo que tu é. E faça a diferença no ambiente que tu tiver. Por exemplo, eu posso dar uma palestra para 200, 300 mil pessoas. Posso. Não tem problema nenhum. De repente, tu não te vê nisso, como tu acabou de falar, mas se tu tiver numa rodinha de 12 amigos, e os caras começar a falar bobagem, falar mal de mulher, falar mal de criança, falar mal de... E tu já corrigir, tu já palestrou. Já ganhou, né? Já impactou. É por isso que eu saí já do grupo e renovou, fui pro já visual. ressignificou, porque às vezes... A gente não, eu brinco assim que eu educo meus amigos héteros, né? Eu falo assim, não, eu vou domesticando os guris, né? Teve um amigo, um menino, não vou falar o nome dele, ele é daqui de Dublin. Ele falou assim pra mim, Paula, tu me ensinou a ser homem. E eu, nossa, que forte isso. É de verdade, né? Porque a gente trabalhou junto e onde a gente trabalhava, a gente tinha muito tempo disponível pra conversar. Bem de segurança mesmo, sentado do ladinho. E aí ele falava, eu, cara, já parou pra pensar, sem crítica, sem julgamento, mas tu já parou pra pensar sobre esse outro ponto? E se tu tivesse um comportamento um pouquinho diferente? Eu falei, ai, amigo, não fala isso não. Tá feio, não faz isso não. E ele mudou o comportamento dele. E ele falou que ele começou a ver as mulheres
mulheres hétero, mulheres gays, de outra forma. E aí aquilo me aqueceu o coração, sabe? Eu falei, cara, eu consegui fazer um papel transformador naquele momento. A gente tinha 2 horas numa troca de turno e outra, juntos. Então, tu pode fazer isso, de repente, a gente não precisa, esquece o mensageiro. Esquece o mensageiro, esquece o palco, esquece a foto, esquece. Não é isso. A gente pode querer a foto para poder, de repente, divulgar mais. Tu pode fazer um tráfego pago porque tu quer alcançar mais. As guris são estrela agora, estão em tudo que é lugar, fizeram um tráfego pago do Setcast. Cara, abre teu ouvido, teu olho, é um favor que os guris estão fazendo. É um favor que eles estão fazendo te levar conhecimento, acesso. Entende? Então, tipo assim, vocês já estão com um papel transformador, vocês já são ferramenta de Deus. Amém. E aí, cara, se eu tiver que dar palestra pra 1000, eu não vou ter vergonha. Amém. Vou dar mesmo. Vocês foram palestra vai que... com essa força, porque É o acho conteúdo que importa, né, meu? Logo mais a gente vai ver a Paula viajando pelo mundo todo aí. Mas contratada pra dar uma palestra motivacional pra empresa e tal. E lá eu fiz o povo subir, descer, fazer agachamento e pá! E eu saí dali com um monte de foto e pá, vai ser da hora. Vai ser amém. Olha, eu vou te fazer uma pergunta diferente agora. No começo da conversa, você falou que você estava estudando muito. O que você está estudando atualmente? Apesar de você estar estudando, como fala, o hábito, ter essa vontade de fazer outras coisas, você está indo viajar. Qual que é o tema que você tem estudado bastante? Tá. Assim, eu acho que a gente tem que pensar uma coisa. Eu vou responder a pergunta, mas só pra gente não focar, pessoal, não foca... eu tenho que comprar um curso caro. Eu tenho que ler 100 livros por mês ou por ano, senão eu não vou... Não é isso. Estudar, estar conectado com conhecimento, pode ser um vídeo no YouTube, pode ser os meninos pode ser qualquer coisa. Ponto. Vamos deixar isso claro, porque senão a galera começa a entrar numa piração. Não precisa fazer outra faculdade, não precisa fazer uma pós-graduação. Não é só isso. Isso é lindo, mas não é só isso. Senão o cara fica pirando. Semana passada, 2 semanas atrás, eu fiz um curso de Theta Healing. Aí agora eu sou instrutora de Theta Healing. Instrutora não, desculpa, eu posso atender fazendo. Por favor, O Theta Healing, ele é uma técnica onde a gente consegue ressignificar crenças limitantes. Então, assim, eu vou dar um exemplo de crença aqui, só pra gente ter claro como a coisa parece boba e não é. E às vezes nós como adultos, pais, principalmente pai, mãe, né, líderes assim de crianças, a gente acaba criando uma crença limitante. Um exemplo. Quando uma criança, ela tá num parquinho e ela vê uma moeda, a criança, eu acho que até os 4 anos, eu não tenho certeza, mas acho que até os 4 anos, toda a percepção da criança é na boca. Então ela viu uma coisinha, ela vai ver, que legal, e boca. Uma pedrinha, boca, porque a parte sensorial ativada dela maior é na boca. Então, ela pega um exemplo, uma moeda. Ela pegou uma moeda e ela vai ver o quê? O que é isso? Deixa eu ver como é que é. Boca. E aí, o que tu faz como adulto? Não, você repreende. Larga isso! Sujeira! Não. E aí, o que printou na cabeça da criança? Futuro adulto? Dinheiro, sujeira. Gravou. Pum! Instalou o drive. Dinheiro, nota. Fulaninho, não pega nisso aqui não, isso aqui é sujo, não, lava a mão, fulaninho. Nota, dinheiro, sujo. Aí vira aquele adulto que quando pega dinheiro, meu Deus, tenho que gastar. Me livrar dele. Tá sujo. Não posso ter dinheiro é sujo. É inconsciente. E essas crenças limitantes, graças a Deus, né, o Criador é perfeito, a gente consegue ressignificar. Não é nem, na verdade, tirar, é limpar mesmo. Passar um outro significado. É engraçado, uma vez a gente foi pro Brasil, e aí tem uma menininha lá, sobrinha da Gabi, lá a gente tava com umas notas de dinheiro e tal, e daí eu falei, vem Maia, vem cá, ó, dinheiro, amigo. Eu comecei a esfregar o dinheiro na mãozinha dela, aí a mãe dela ficou assim, o que tu tá fazendo? Deixa pra mim. Aí ela assim, legal, vamos brincar Relaxa com que ela vai te aposentar logo mais. Exatamente. E aí eu até expliquei depois pra ela ficou, nossa, sensacional. E eu, cara, a gente tem que cuidar. E assim como vai, de relacionamento íntimo amoroso, de relacionamento com amiguinho, de dividir as coisas com um amiguinho, lanche, enfim, N coisas. A gente poderia falar de várias coisas. Mas o Theta é mais ou menos isso, é uma conexão super direta com o Criador, onde tu consegue co-criar nesse estado.
nesse estado de pensamento, de conexão. Então, isso fez com que eu tivesse assim, cara, eu só consigo falar, eu tô toda hora falando de Deus agora. Também. Isso é um tipo de cabala? Você sabe o que é cabala? Explique o que é cabala. A cabala, na verdade, ela é judaica, né? E o que acontece? Ela é de uns 400, 500 anos antes de Cristo, né? Ela começou ali com uma... O que acontece? É onde você conecta o mundo natural com o espiritual, entendendo que o espiritual é maior que o natural, né? Então, não existe uma cabala, existem vários caminhos de cabala. Então, tem pessoas que conectam, por exemplo, a prosperidade, o financeiro. Então, tem certos comportamentos que você liga do natural com o espiritual, onde você recebe as bênçãos das prosperidades do mundo espiritual para o natural. Então, isso é uma realização da cabala. Tem o lado conjugal, que pessoas têm problemas conjugais e tal, querem acabar com esse problema, ou tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar e tal. Então tem esse caminho da cabala, onde a pessoa conecta o natural com o espiritual, onde ela começa a receber as bênçãos espirituais para o natural. Então, assim, é um caminho, não é uma seita, não é uma religião, mas é um caminho onde se conecta o natural com o espiritual. E sempre entendendo que o espiritual, ele engole o natural, não é o contrário. Então você depende das bênçãos ou das autorizações ou da energia, do que você quiser chamar. Espiritual para o natural. Tem alguém que ficar muito feliz de ter escutado isso, sabia? O nosso Ítalo, né? Ítalo Cabala. E é por isso que veio esse nome, entendeu? Porque o Ítalo Cabala é uma escola de trade, né? E ele colocou esse nome por quê? Porque dentro do mercado financeiro tem certos pontos que onde o mercado vai alcançar o preço. E quando chega nesse preço é onde você recebe, onde você ganha o dinheiro. Então ele vê esse nome, né? Receba. Aí o amigo dele começou... Cabala, na verdade, é Cabalá. É Cabalá que fala, mas Cabalá é grego, não é? É latim. Não, é judaico. É judaico, perdão. Cabalá é judaico. E ele fala toda hora que o amigo dele, né? Hebraico, é porque o judeu, o judeu fala hebraico, né? Então é do hebraico. Aí ele pega e fala que o amigo dele, toda hora que ele recebia, ele falava, Cabalá. Aí tipo, receba, né? Mas olha só, tem uma coisa que a gente sabe por que ele falava. Eu tenho 95% de certeza disso, tá? Mas vamos botar 95 margem de erro. Ele provavelmente falava esse termo, era 3 vezes. Era. Não sei por quê. Era 3 vezes. Agora eu vou explicar o porquê. Quando nós a gente usa o está feito, assim como o cancelado. Essa é uma forma de tu printar na tua mente, vamos falar super bem grosseiramente, assim, tá? Pra não entrar na parte técnica. É uma forma de tu printar, né? Instalar um drive mental sobre aquele comando. Sim. Está feito. Tu tá comunicando e firmando ao universo aquele teu pedido, teu comando, teu agradecimento, tá? Certo. Da mesma forma cancelado. Vou dar um exemplo, tá? Exemplo, galera. Nossa, tô tão cansada hoje. Ai, vou ter que ir lá nos guri. Ih, cancelado. Sai fora, esse cansaço não é meu. Eu tô bem, vou tomar uma água, vou tomar um café preto e tô de volta. Não. Tu tá fazendo o quê? Vigiando. Porque orando a gente tá sempre, quando o orar é falar com Deus, né? Então a gente tá toda hora falando com Deus, toda hora orando. Da mesma forma, nossa, amanhã meu dia vai ser top, olha aqui, vi 18 graus, caramba, vou estourar amanhã. Está feito, é isso aí, amanhã é nóis. Firma, é como se tu amarrasse. E aí eu vou respondendo a tua pergunta no último detalhe. Eu escolhi, já fica a sugestão para vocês, galera. Aí, ó, eu escolhi esse ano, todo ano eu escolho um mentor, tá? Então, esse ano eu escolhi o Pablo Marçal. Pablo Marçal, ele é um cara bacana, não tô aqui para fazer propaganda de ninguém, mas eu vou falar porque ele tá impactando a minha vida, tá? É pesado. Né? Pablo Marçal fala de Deus, ele fala de prosperidade, ele é exemplo de prosperidade, fala de atividade física, corre o 5K dele todo dia, faz live 459, que é um clube 459 da manhã do Brasil. Então, assim, eu tô vendo as lives, tô fazendo as atividades, eu já sigo ele há muito tempo, mas não estava fazendo assim todo dia. Eu escolhi ele como mentor desse ano. O ano passado era o Paulo Vieira, o outro ano era a Elaine Rives, e assim vai.
Então, assim, tem muita coisa, e tudo de graça, tá? Nenhum curso pago, apesar de eu ele ter faz, comprado o curso da Elaine Reeves, por exemplo. Mas assim, tem muita coisa boa no online. Muita coisa Eu boa. não Boa, conheci tem, esse cara até ele começar a falar que ele ia se candidatar. Aí eu falei, mano, o que é esse maluco? Do nada ele tá chegando, cara. Aí eu falei, foi o problema, eu comecei a julgar. Comecei a julgar sem saber o que o cara produzia. Isso é normal, Quando eu comecei a automático, assistir o né, que o cara produziu, eu falava, caralho, olha a mentalidade desse maluco, velho. E eu comecei a acompanhar também, eu vejo toda hora ele tá ao vivo, Mano. tá ao vivo. Ele posta, e ele conversa com a galera, ele puxa uma galera pra Sim. conversar também. Então ele bota na cabeça, de vez em quando ele vai pras palestras dele, e ele põe um negócio na sua cabeça, cara, que é realmente começa a mexer e você, no dia seguinte você já tá praticando Sim. o que ele fala. Então é muito inteligente, é muito bom a forma que ele se expressa para as pessoas, a forma que ele abre a cabeça da galera. Tem muita Pablo gente Marçal, boa aí, mano. cara. Se liga- se Marcos liga Mion, como- cara, uma época eu comecei a Bom seguir também. ele só falava besteira na TV e tudo, aí você vê que o cara ele tem conteúdo. Não é só besteira. Aquilo é o trabalho dele. Só ganhar dinheiro, sabe? Pagar conta. Mas é bem interessante isso, cara. E eu percebi também que você falou no começo da entrevista 3 vezes. Como é que é a mensagem? Então, eu falei eu 3 percebi vezes, 3 né? vezes. Às vezes até é automático, mas eu falei de propósito mesmo. Sim, eu percebi. Os judeus, na verdade, os judeus também memorizado. oravam assim, né? Tanto é que tem uma passagem na Bíblia, em Coríntios, agora não me lembro, acho que é Coríntios, é que Paulo fala que ele estava com espinho na carne, e aí ele fala que por 3 vezes orou a Deus, né? Por quê? Porque é uma maneira de... assim, eu vou falar um pouquinho de 3 energia. Né? O que acontece? O que é o poder da oração? Diferente do que... deixa eu tentar... por que a oração ela é conhecida como energia? Porque uma vez que você fala, uma vez que sai da sua boca, sai ondas, certo? E à medida com que você deixa essa onda ir, ela tem um ponto, ela tem um ponto final. Então quem está orando a Deus, ou quem está conversando com Deus, ele está falando, ainda que ele fale da boca para fora, a mensagem dele ela é transmitida em ondas, né? Então, quando eu digo que a oração é energia, por quê? Porque à medida que você vai falando, a sua voz só vai chegar até o Pai à medida com que a sua fé acredita nisso. Então, o judeu, ele praticava esse estilo de oração 3 vezes, por quê? Porque ele acreditava assim, eu orei a primeira vez, Deus já sabe. Orei a segunda vez, Deus já sabe. Orei a terceira vez, eu não preciso orar a quarta, a quinta, a sexta, porque senão é sinal de que eu estou desesperadamente pedindo uma coisa sem acreditar naquilo que eu estou falando. Então, virou um rito deles também. Isso não vou falar que isso é do judeu, tá ligado? Isso é de quem conhece ou de quem pratica o mundo espiritual, porque a língua é praticamente uma só, né? O entendimento é uma coisa só. Então, assim, você falar 3 vezes é sinal de que, cara, você já falou o que você quer, você já reafirmou o que você quer, e você só tá confirmando o que você quer. O que passar disso aí já passa a ser desespero da sua alma. Então, ou você acredita no que você tá falando, ou você joga sua energia, sua fé naquilo que você tá falando, e que vai alcançar o ponto final, ou você vai ficar constantemente falando a mesma coisa, e não vai ser lugar. Vai ficar parecendo uma lata, fazendo barulho. Tá, mas não vai chegar. Às vezes Entendeu? a gente precisa se convencer também. É bom repetir pra tu... Cara, é verdade. É a mesma coisa assim. Tá, respira fundo. Abre o peito. Joga o ombro pra trás. Respira. Legal. Respira de novo. Vai lá. O cara já ficou com 4 metros. Respira de novo. Tá, o cara já tá com 3 metros. Já sai da sala assim. Mas é porque também a gente precisa ativar o nosso sistema. Porque normalmente o nosso sistema, isso é muito louco, isso a gente também serve para o shape, serve para tudo. O nosso sistema, ele está sempre no modo sobrevivência. E no modo sobrevivência, a energia tem que ser economizada. Sim. Então, não vai lá. Não corre. Não investe nesse projeto novo, porque é sempre recolhido. Então, tu tem que educar / treinar a tua mente. Fica sempre nesse confortável. Eu vou meter esse soneca aqui hoje. Às vezes é difícil mesmo, mas não pode. Eu falo isso eu falo agora e falo pra mim, porque a gente tem que levantar, tem que fazer. Então, tá aí, cara. Eu acho legal ter um
porque assim, muita informação também confunde, né? Confunde, Sim. Então, eu gosto de ter um big coach, Big meta. entendeu? Big meta por ano. Big meta. Um Fala coach, 3 vezes. cara. Porque, olha só, que louco, né? Eu comecei muito firme no Pablo Marçal e agora eu fico toda hora falando de Deus. Já me motivei a fazer o curso de Teta Healing, e aí quando vou pra África, e tá tudo conectado. Tá, Por nossa. quê? Porque eu conectei com o cara. Amém. Da hora. Aí, olha só, se tu... Aí, galera, bom, se tu é a média das 5 pessoas que tu mais convive, Tu vai tu só ser. tem flatmate pangaré. Tu só tem colega desanimado. Tu já tentou jogar semente nessa terra inútil. Cara, conecta com os caras da internet. Escolhe 5. Conecta o setcast. É, meu. Com certeza, 7cast. Bota lá na lista. Só falamos de negócio, de Mas coisa é boa, verdade. de Todo pessoas domingo às que 11 horas da noite. superaram. A gente gosta de contar piada também às vezes. É bem legal, cara. Agora eu vou Animal falar um pouca vida, negócio. pô. Olha só, uma coisa assim, já que a gente tá falando de frequência, vamos botar uma tarefa aqui pra galera, tá? Tarefa, pessoal, só pra botar atenção. Olha a jogada, o que eu vou largar aqui, ó. Vou jogar uma bola pra vocês. Que tipo de música tu tá ouvindo? Cara, se eu abrir meu Spotify aqui, você não vai acreditar. Heavy Meu metal. só tá rap. Sabe por quê? Meu Não, Heavy metal. mas eu escuto bastante também. Só que eu mais escuto, eu tenho uma playlist que ela é reading, como que é? Não sei o que para music for reading. Então, tipo, é só para leitura. Então não tem, por exemplo, não tem ninguém cantando. É só instrumental. Para quê? Para eu estar sempre focado na minha leitura. Para eu estar focado no você que faz outra atividade junto, né? É. Ah, tá. Então, essa música, ela me acalma para que eu possa me interagir com um livro e eu possa colocar tudo que está sendo passado ali na minha cabeça. Então, eu começo a me autodesenvolver. Então, Neurociência. cara, isso mexe com a minha cabeça de um jeito. E aí, por exemplo, eu faço isso no trabalho no meu intervalo. Tô lendo meu livrinho lá no intervalo, que meu intervalo é quebrado. Fico lá meia horinha lendo. Aí me chega alguém. Quantas pessoas te Cara, interrompem durante aquele minuto, eu aqueles minutos, né, fico cara? maluco. E os caras, e aí, que não sei o que. Eu tô lendo meu E aí, livro. da hora? Ah, para de eu ler com seu fone de livro. ouvido aqui, ó. Não, da hora, e aí. Isso mexe comigo de um jeito que se eu tô lendo, não é que não pode me interromper, não, mas é que aquele momento eu tô tão focado numa coisa que eu quero terminar. Então essa música sem voz nenhuma, só o instrumental, ele coloca você em um transe que você muda, cara. Você certo. muda. E eu escuto muito funk também, eu escuto muito rap, eu escuto sertanejo, eu escuto muita música eletrônica, mas essa hoje é a principal que entra na minha cabeça. Por que cara. eu joguei essa bola, tá? Eu joguei essa bola aqui porque assim, ó, vai dando uma quicadinha, já chama a amiguinha, já não sei o que. Ó, aqui, ó, é a primeira ainda, ó. Quiet Music for Reading. É a Ó. primeira. Mas A olha outra só. desculpa, a outra é som de útero, pro moleque dormir. Som de útero. Mas por quê? Sabe por quê? que existia Não isso. quer dizer agora que eu também, quando eu começo o meu trabalho, eu boto o fone e aí eu boto um vídeo no YouTube lá, bineural. É uma frequência Hertz, onde ela te aumenta o foco e aumenta a tua disposição para a atenção. Foco. E aí, nisso, eu vou trabalhando e ouvindo isso. É um som assim, ó. Já ouvi, pra dormir. No começo era agoniante e agora eu já tô acostumada. É bom, Mas é cara. incrível, porque eu tô assim e aí quando vê o negócio faz assim. É, expande. Eu trabalho né? no meu foco. Você foca de uma forma Eu, cara, que tô se enxergando melhor, né? Mas é aqui dentro. Mas por que eu falei isso? A galera tá ouvindo direto, música de corno. Mas é mesmo. Qual é a frequência da música de corno? só entra na cabeça, só coisa Caralho, tá errada, velho. doendo aqui já, falei, mano. eu já falei pra aquele caboclo que tá ali, ó. Mano, eu sei que você gosta das suas músicas, mas muda um pouquinho. Música de cor, né? O cara que não presta, mas eu ainda te amo. Então, mas você é infiel e não sei o que no motel e babá. Tipo assim, eu não tô dizendo que não é. Eu amo a Marília Mendonça, eu não ouço faz muito tempo, né? Até achei uma pena, né? O que aconteceu e tudo mais. O Rafa, o Organismo Bairro de Favela, amo de paixão, meu amigo e tal, mas a gente tem que ter consciência. Às vezes a gente não vai ouvir do colega ou do coach ou do amigo o que a gente gostaria. Então, assim, cara, é lixo. Desculpa, é lixo, mas eu tô falando assim, nossa, a Paula é ignorante, tá dando a opinião dela. Não é, eu tô falando a frequência.
Tem um monte de funk que não é proibidão, vamos dizer assim, né? Que não tá estimulando arma, droga ou até mesmo traição, ou enfim, adultério, né? Então tem sertanejo que são um sertanejinho mais animado e fala que vai ser a noite legal e tal, mas cara, se tu ouvir isso todos os dias, Você entra na frequência. Na frequência. tu vai É. ter aquilo ali. É. Então, assim, amigo, não tô te julgando, não tô falando, mas eu tô te dando agora uma clarificação, uma clareza sobre isso. Faz o que tu quiser, até porque cada um tem a vida que merece, tá? Ninguém é Tudo melhor bem. do que ninguém. Você tem que se encontrar no seu melhor. Sabe, Paulo, isso isso que aí tem que que você tá ser. falando é uma coisa que eu aprendi assistindo vários podcasts voltado à neurociência, né? E, assim, eu acho interessante por quê? Porque à medida que você vai descobrindo a ferramenta que é o seu cérebro e a capacidade que ele tem para te levar a fazer certas coisas, você acaba, assim, pelo menos eu acabo... tipo, não manipulando, mas levando a ele, induzindo o meu cérebro a fazer certas coisas do que eu preciso, do que eu quero fazer. Vou dar um exemplo. Tem dia que eu tô desanimado, tô xoxo e tal, e eu sei que a música, eu sou apaixonado em rap. Eu gosto de rap pra caramba. E eu sei que o rap, ele me motiva a ir pra academia. Eu não sei porque a batida ali me motiva pra ir pra academia. Então tem dia que eu tô ruim. E eu tenho que ir pra academia que eu preciso bater minha meta. Não tem jeito. E eu não quero bater essa meta. Aí o que eu faço? Eu falo, cara aí, deixa eu ativar deixa eu ativar a chave da manipulação. Coloco o fone no meu ouvido, coloco o rap, neurociência, aí começa ali, fico meia hora ali de rap. E aí eu falo, não, agora tô bom, vou pra academia. Entendeu? E então, assim, e isso, engraçado, parece bobeira, mas eu descobri fazendo isso para academia. Mas você pode fazer isso para qualquer área do que você quer fazer, igual você descobriu fazendo para leitura. Agora imagina você descobrindo certas chaves que vai te motivar a fazer aquilo que você quer fazer. Entendeu? Se para academia é o rap, se para leitura é a música calma, se para concentração é só um zoom, papapá. Mas saiba que você está trabalhando, você está fazendo conscientemente isso porque você está utilizando a sua ferramenta chamada cérebro. Tá ligado? Isso eu aprendi assistindo podcast. É uma coisa igual você falou, sabe? A gente não precisa ficar preso em ler 100 livros por ano. Não, a internet também ensina. Sim. E foi uma coisa que eu aprendi assistindo podcast, né? O poder do cérebro. Então isso é neurociência. Isso é interessante você falar. Logo mais vai desbancar a televisão esse negócio aí. Você vai ver. E já não. Já não, Exatamente. Que tem uns Eu acho aqui- que é importante a gente entender isso aí que tu falou, o quanto é poderosa a máquina chamada cérebro que a gente tem. E o poder que a gente tem sobre isso mesmo. Porque os hábitos vão gerando os resultados. Sim. E se a gente tem hábitos ruins ou hábitos não organizados ou calculados, a gente vai ter um resultado não organizado, não calculado. E aí, cara, a gente nem tá falando de ser milionário somente. Sim. Somente. Sim, somente. O que é ser Porque rico? milionário- O que é ser rico pra você? Cara, ser rico, eu tenho muito claro pra mim essa resposta. É tu estar satisfeito com os pilares da vida, que normalmente a gente resume em 5 pilares. Social, financeiro, cônjuge, amoroso, íntimo, profissional e espiritual. Espiritual. Sim, espiritual. Religioso não, né? Espiritual. Amém. Então, assim, se tu tá conectado com o Papai do Céu, tu tá tranquilo, tu consegue ouvir o outro, tu consegue não ser muito reativo, tu consegue estar de boa. O teu financeiro, cara, pra ele pode ser 1 milhão na conta, pra ti pode ser 100 mil, pra mim pode ser 15 e tá na beira da praia, entende? Então, às vezes entra aquela coisa que eu pensei antes, tu ganha muito, mas se tu gasta muito, não sobra muito. Não é sobre quanto a gente ganha, é sobre quanto sobra. Sim. E isso, Dublin faz a gente pensar muito. Talvez o pessoal tá achando que Dublin é muito, muito, muito bom porque não faz conta. Mas se fizer Exatamente. conta do jeito que o aluguel tá e tal, cara, será que não era melhor eu ter mais qualidade de vida em outro lugar, fazer outras coisas e tá ganhando menos, mas ao mesmo tempo gastando menos? Porque sobrar ia sobrar mais. Eu tenho um plano de dilema, podcast, eu vou trazer ele pra cá pra mostrar pra geral também. Vocês vão ver, a gente vai boa. fazer isso aí com consistência. É sério, porque isso é importante, cara. É o que eu tava falando de você fazer a sua própria inflação também. Entendeu? Você calcula o quanto você tá gastando. Você começou no começo do ano, você comprou. Ó, eu lembrei. Poder de compra, né, meu? Poder de compra. Eu tava falando com a minha sogra quando foi? Foi hoje. Tava voltando de um rolê que ela veio pra cá, ela tava visitando a gente. E aí ela pegou e começou a falar de dinheiro e tal. Eu falei, olha. Eu comecei a prestar um pouco mais de atenção no meu dinheiro quando um dia eu fui no mercado e eu fui comprar um croissant e aquele croissant era R$1,50. Deu um tempinho,
croissant dava 3. Eu falei, eita porra. Tá tudo Ó como, errado. ó como subiu tudo. Só que o seu salário tá lá, da mesma forma. Entendeu? E você começa a gastar que você não vê, você não presta atenção. Você confia no, né? O salário é você isso. tá- e tá tudo é aquela certo. coisa normal. Você E chega agora? no mercado, opa, já sei que eu tenho que pegar. É isso, é isso, é isso, é isso. De repente você nem calcula quando você tá colocando. calcular, né? Você coloca na cesta e vai embora. Mas dá pra repor uma coisinha ou outra, você consegue, tipo, ajustar. Mas, pô, você precisa comer um croissant todo santo dia? Não. Entendeu? Mas você pode fazer mais dinheiro pra comer aquele mesmo croissant? Sim, você pode, mas você precisa gastar mais pra poder comer mais ainda. Sim. Então, vem esse tipo de coisa na minha cabeça. E eu peguei, falei pra ela, falei, poxa vida, vocês compraram aquele croissant. Eu cheguei pra minha mulher e falei, vocês compraram croissant? Nossa, mas caramba, aquele croissant é o mais caro que tem. Eu fiquei assim, né? Ela falou, então, tá, a minha mulher, ela falou, não, mas eu queria comer o croissant e tal. Eu falei, caramba, eu pagava R$1,50 no croissant. Esse é 4. E veio a mesma coisa. Você virou o Aí eu- Júlio, né, mano? eu vi os Július, né? Aí eu falei, caraca. Então, tipo, esse tipo de coisa mexe muito comigo. E aí eu começo a controlar, por exemplo, a leitura. Porque eu tô muito focado nesse quesito de não gastar e saber aproveitar meu dinheiro ao máximo possível. Que a primeira coisa que eu faço quando eu recebo meu salário hoje é... eu já deixo ele separado para investir. Independente do quanto eu ainda vou gastar no meu mês, o quanto de conta eu tenho para pagar, entendeu? Quanto eu ainda vou salvar esse dinheiro, primeiro eu vou me pagar. Eu vou me pagar. Então eu pego esse dinheiro, deixo separadinho aqui já, e o resto eu vou calcular o que eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer isso, o meu eu lá do futuro vai falar, pô, Vitão, o que tu fez? Cadê aquele dinheiro que você não colocou? Você ficou esperando, você foi pra gandaia, mano. Você foi encher a cara com os amigos. Tá ligado? Então, esse tipo de coisa, você vai pensar lá na frente, porra, podia ter feito diferente. Podia ter pensado de uma outra forma. Então, é alguma coisa que eu faço atualmente pra poder me satisfazer hoje e daqui a alguns anos também. Tá ligado? Eu acho que isso é uma coisa que Deus ensina muito também. Não se entregar a prazeres momentâneos. E eu acho que aí o pessoal acha que na primeira ideia vem muito essa coisa do adultério, coisa assim e tal, mas o prazer momentâneo às vezes é isso, é essa viagem não programada, vamos lá, vamos fazer. É um prazer momentâneo sair com os amigos todo final de semana, todo tempo. Não tô dizendo que não pode, Pode planejar pra mas isso, tu né? pode organizar, né? Sim. Pra ter esses momentos assim, esporádicos. Né? Porque vai ter que abrir mão de alguma coisa, Vai. fato. Vai. Paula, infelizmente. Eu posso fazer uma Nossa, última já foi, pergunta, velho. cara? Eu vou fazer uma Vai, última não, pergunta aqui. Não, faz aí. Não, Faz essa aí eu acho tá que é bom. mais importante, Faz porque a gente tá falando de Deus o tempo todo agora, certo? E eu tive um insight esses dias, eu falei, cara, beleza, eu acredito em Deus, sempre acreditei. Eu já tive dúvidas de como era Deus na forma dele, eu aceitei que, eu não sei qual é a forma e tá tudo bem. E aí eu pensei, tá, e as pessoas que não acreditam em Deus? Por que elas não acreditam em Deus? E por que elas acabam acreditando em coisas que as outras pessoas falam? De onde que vem a propriedade daquilo que elas acreditam? Entendeu? Tipo, elas acabam acreditando em coisas que, teoricamente, elas não têm como provar que aquilo é verdade, muitas vezes é mentira, mas Deus mesmo, que não tem como provar que existe, que a gente sente, ele existe, mas as pessoas não acreditam. Como que é isso? Cara, ó, a minha opinião ela é bem clara. Eu tenho essa resposta na minha cabeça muito clara. Tem uma música do Emicida que ele fala assim: Deus é uma mulher preta. Então, assim, se tu quer acreditar que Deus é uma forma, se tu quer acreditar que Deus, que acendendo uma vela todo dia tu vai estar conectando, um incenso, uma pedrinha da sorte, ou porque às vezes tem um apelo emocional também, porque minha avó antes de falecer me deu, meu pai, alguma... Cara, o importante é a fé. Porque quando tu tá conectado, tu sente no teu coração, tu não tem mais aquele vazio. Cara, não, eu vou na igreja todo domingo e tenho esse vazio sim. Desculpa, tu não tá conectado. Então bora conectar. Não, isso não é um julgamento. É só uma identificação e vai lá e conecta. Como? Se tu tá indo na igreja, fala com o teu pastor, fala com o padre, fala com um amigo que de repente tem um pouquinho mais de conhecimento, porque tem como conectar. Às vezes tu vai fazer tua conexão com o eu superior ou o criador na natureza, botando o pé na grama, abraçando uma árvore. Cada um vai ter seu caminho. Eu acho, minha humilde opinião, que algumas pessoas ainda precisam o físico, ainda precisa da vela, ou precisa arriar uma bandeja, tá tudo bem, porque são níveis. Sim. E cada um tem o seu, a gente tem que respeitar, mas tem que estar conectado. Porque senão, assim, ó, por que muita gente enlouqueceu, pirou o cabeção na pandemia? Só quem não estava conectado com Deus pirou o cabeção. É verdade. Eu me conectei mais com Deus durante a pandemia. Por Eu li um livro que me... O que tu tinha pra te apegar? Ninguém tinha nada pra se apegar. Tinha Era tempo, né? incerteza em cima de incerteza. Era Deus, cara.
E quem resistiu a isso sofreu muito mais. Sabe que você falando disso me dá uma saudade de um negócio até que eu lembrei na época que eu ia pra igreja, mas com mais frequência no Brasil. Tava fazendo a primeira catequese, catequese. Tava fazendo catequese. Catequese. Não, era catequese. Aí a gente juntava, depois a gente ia pra igreja, né? Sim. Só que antes de ir pra igreja, a gente fazia um grupo. Era um grupo onde um cara, na verdade eram dois, né? Mas tinha um cara em específico, ele é um parceiro meu até hoje, Edu Cesar, um forte abraço, irmão. Ele mexia no coração de todo mundo, velho, falando de Deus. Eita. Então ele pegava, a gente chegava tipo 1 hora, 2 horas mais cedo. Cara, num domingo, onde é 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, a galera tá dormindo, a gente ia pra liberar tudo que a gente tinha na mente. Então você já chegava lá já preparado pra chorar, porque você ia chorar. Porque você ia sentir Deus realmente dentro de você. Pra você ficar mais tranquilo pro resto da semana toda, cara. E eu lembro dele falando algumas coisas, e tipo, quando abriu, que ele falava pra fechar o olho. Então você fecha o olho, e ele começa a falar, e falar. Cara, quando você abre o olho, quando ele já fala pra você abrir, você vê pelo menos umas 30, 40 pessoas ali, com um lenço na cara, porque mexe com você de uma forma, pô, te levanta, cara. Mas eu queria responder essa pergunta sua. Você teve? Pô, claro que eu queria responder. Tem mais. Sete gas. É porque, Esse assim, menino é essa um pergunta, saco sem fundo pra essas coisas. essa pergunta que você fez, ela me lembrou uma passagem na Bíblia que fala assim, teve uma pessoa que ela ficou possuída, né? Fala na Bíblia que a pessoa ficou possuída, e 3 jovens chegaram para expulsar o demônio dessa pessoa, né? 3 ou 4, não vou lembrar, acho que foi 3. E aí a pessoa possuída foi lá e deu um couro nos 3. Bateu. Né? Bateu fisicamente, né? E aí os 3 lá não entenderam por quê, né? Não entenderam essa força. E aí a pessoa possuída fala assim, olha, Jesus eu sei quem é. Paulo eu até sei. Mas e vocês? Quem são? Né? Isso me leva a refletir por quê? Porque baseado nas suas perguntas, fé é uma coisa muito difícil, porque fé não é um negócio concreto. Você não compra uma fé, você não conquista uma fé, você não pega uma fé. Ou você tem, tá ligado? Ou você não tem. E tipo assim, como é que eu afirmo que eu tenho fé? Vivendo todo dia. Também eu não tenho como provar para ninguém que eu tenho fé. Eu simplesmente tenho ou não tenho. Entendeu? Então, por ser um negócio tão abstrato e difícil, é mais fácil as pessoas, a multidão, se apoiarem no que uma pessoa fala, porque ela se apoia na fé daquela pessoa. Então, é mais fácil isso, porque fé não se explica. Fé se tem a certeza. Entendeu? Então, quem não tem a certeza costuma seguir a fé do outro. E aí, isso não necessariamente conecta com o Criador. Te conecta com a pessoa que falou do Criador para você. Da hora, cara. Entendeu? Então, a partir do momento que você tem fé, você começa a perceber que você é diferente da multidão. Por quê? Porque você vê que seu comportamento é baseado na sua fé e não agora de todo mundo. Por isso que todo mundo fala que, tipo assim, você vai ver no Instagram da pessoa, você vai ver na rede social da pessoa, a pessoa só tem foto lá de pudores, de cachaça, de tudo, mas tem uma frasezinha lá da Bíblia, uma frase de Deus, tá ligado? Porque não é querendo falar mal, mas é porque, assim, é mais fácil se apoiar nisso do que realmente ter. Entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, é mais fácil você ver uma multidão pregando, gritando sobre Deus porque ela tá se apoiando lá em alguém que tá lá na frente do que ela realmente em si. Legal. Entendeu? Eu acho que até me lembrou uma situação, falar rapidinho, assim, aconteceu 2 semanas atrás. Uma amiga minha me procurou, não sei o que, Paulinha, queria uma dica aqui e tal, e resumo da história. Um menino, que ela tem interesse e tal, né, tá envolvido com droga, isso, aquilo. Pronto. E aí ela, o que tu acha? E eu, olha, cara, eu poderia falar pra ti, vocês meditarem, se concentrarem, né, conexão com Deus, o eu superior, etc, fazer uma oração bem forte todos os dias e tal, só que nesse caso, eu acho que, cara, vai pra igreja. Sim, Porque lá vai ter um ambiente, exatamente. Porque neste momento, nessa fase, ele precisa de um pastor que aguilhoe ele como uma ovelha. Sim. Entende? Então, realmente, ele vai acabar seguindo aquele pastor, mas naquele momento é o que ele precisa.
Yeah. Então, às vezes é isso, são níveis onde quem consegue sozinho, entre aspas, ou com seu exército, seu clã, tocar isso, lindo. Mas às vezes, cara, precisa alguém tá pegando na mão e não, tô contigo, não vou te soltar, tamo junto. E até o cara andar, tapa na fralda, que nem eu brinco, né? Tapa na fralda e vai embora, andar sozinho. Mas às vezes precisa Sim, desse é apoio, tá necessário, tudo pô. bem. Que legal. Ele é necessário, é por isso que Deus tem seus soldados, né? Inclusive aqui, ó, uma aqui, ó, vai lá nós pra todos, África, exato. vai levantar um monte de Amém. menino, mas não vai fazer ninguém dependente dela, só vai levantar um monte de mulheres. Exatamente. E se a gente Negócio tá puder real ficar jogando, tirando a semente do bolso e jogando assim pra todo Espalhando a mundo, palavra. cara, aqui, lá no Brasil, no teu bairro, vamos fazer. E aí essa mensagem também, galera, vamos pensar, lembra lá do talento? Lembra do talento, anotou, tenta ver onde tu pode transbordar, essa é a palavra, transbordo, onde tu pode transbordar na vida de alguém, você dando uma dica, você reunindo todo domingo, faz um almoço, já puxa um pra conversar, fala sobre isso, fala sobre aquilo, coisas positivas, seja tu general do teu exército, eu não tenho ninguém, não gosto... Monta o teu time, pega 3, 4 e monta o teu clã para juntos vocês transbordarem na vida de outros, de outros e de outros. Obrigada pelo convite, foi lindo. Caraca, vamos fazer o seguinte, vai ser parte 1 e parte 2, vai dividir isso aqui. Porque... Vou convidar você de novo. Mas, certeza, Paulo, cara. aproveita aí que você tá de frente àquela câmera lá, ó. Usa aquela lá, usa seu tempo aí, 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você quiser, pra você falar do seu projeto ou contar da sua área profissional. Se você quiser dar uma mensagem, usa a câmera agora pra você, agora. tá ligado? Beleza, primeiro então agradecer os meninos, obrigada a vocês, ó, o papo foi, Obrigado. nossa, surpreendente, A gente agradece. eu tô assim, ó, Acho que tá a gente- assim, ó, aqui dentro, gente- da a energia, gente é bom, né? A gente tá da escutando vibração, real, foi sinistro. Pessoal, então, o que vocês puderem se conectar com o Papai do Céu, Deus Criador, façam, a gente tem um papel aqui na Terra, que é aumentar o campo vibracional, a gente não veio pra brincar, a gente veio pra curtir a vida doidado, com certeza, mas a gente também veio pra trabalhar. Então, assim, não é só trabalhar de segunda a sexta e fazer seu horário e acabou, o resto eu vou curtir. Tu tem que estar doando tempo, doando energia. Não tenho dinheiro, doa teu tempo, doa tua energia. Eu vou falar que existem alguns lugares em Dublin onde tu pode ser voluntário, tanto em causas sociais como em atendimento telefônico para suporte de quem tentou se suicidar. Isso eu dei exercício de um aluno de coach. Ela falou assim, eu queria ajudar as pessoas, não tenho dinheiro. Então pronto, tu pode te inscrever lá, é um site do governo, HSE, se não me engano, é alguma dos links que tem lá dentro, que a pessoa que tá mal, tá em depressão, tentou se matar, ela liga para aquele número e tu pode conversar com ela. É só isso, é como se fosse 2 ou 3 horas por semana. Busque isso. Tem o Trust Dogs lá, que ele recolhe moedas e dinheiro pros cachorrinhos e tal. Enfim, tenta ver onde tu te encaixa para poder transbordar. Conversa com um amigo, participa de alguma reunião, enfim. Nós fizemos um evento ontem, lá no salão, no Blush Curls, que é ali na Parnell, foi bem legal, nós reunimos mulheres e a gente falou sobre empoderamento, sobre cabelo, sobre essa questão do impacto também da mulher se empoderar e sair daquele padrão, né, porque muitas ali passaram por transição do cabelo liso pro cacheado, e aí aquelas duas leituras até os meninos. Então, e aí tu vê que nós todos estamos fragilizados. Todos nós, pós-pandemia, estamos fragilizados. Então, em algum momento, quando a gente recebe uma mensagem, a gente é tocado. Sim. E aí ali a gente fez uma atividade ali e as meninas começaram a chorar. E a gente começou um processo de cura ali. Foi bem lindo, né? Foi muito legal. E as meninas falaram sobre cabelo, produto e mais a ideia era isso. Aí, olha os feedbacks. Poxa, não tinha nada pra fazer hoje, domingo, né? E aí eu vim aqui, tô saindo renovado. Poxa, eu encontrei com a minha criança e aí eu falei com ela disse que era orgulhosa da mulher que eu me tornei. Poxa, cara... E eu e ela, como é que a gente saiu? A gente saiu com 4 metros, querendo já fazer outro. Porque essa energia que volta é sensacional. Então faça alguma coisa pra tu transbordar na vida de alguém que tu vai também te sentir assim, ó, completo e cheio. Tem nas costas aqui e vai só. Paulo, muito obrigado. Qual que é o nome da sua esposa? Gabriela. Gabriela, muito obrigado por ter vindo. Mozão na área. Tem alguma coisa pra falar? Não, só agradecer realmente, porque foi um papo muito bom. Tá, Muito uma bom. coisa Isso vai pra mexer realmente Sim, com a cabeça cara. desses meninos aqui que estão precisando, da minha pessoa e de você também que tá assistindo aí, gente. Então, mano, primeiramente, não se esqueça de se inscrever no canal. Segue a Paula também no Instagram.
Quer passar seu Instagram? Vou deixar ali no link da descrição, Paula Santana, personal.ie. E é isso, tamo junto. Danilo, põe aquele pop-up Santiago, aí. quer falar alguma Santiagão? coisa? É isso, muito obrigado a vocês pela entrevista mais uma vez. E aquela coisa, antes de ir embora, você que está aí acompanhando a gente, qual é a sua fé? Boa pergunta. Qual é a sua fé? É isso Escreva mesmo. aí no comentário aí. Se você tem interesse de vir aqui no Setcast também, dar a sua ideia, compartilhar a sua ideia, Fala falar um o que pouco você da sua construiu, história também, falar né? um pouquinho da sua história, o que você construiu. Inspira a gente, cara. Você que tá em Dublin, que tá querendo fazer alguma coisa, não sabe o que fazer, segue o Setcast, segue nós lá no Instagram, né? Tamo nesse desenvolvimento de incentivar pessoas a construir aquilo que ela sempre sonhou. É isso. Fechou? Tamo junto. É nóis. Gente, Valeu. mais.